Olá, pessoal! Estamos começando mais um Atualmente Cast, dessa vez trazendo uma temática extremamente importante, relevante para a nossa sociedade, que é a campanha do Agosto Lilás. Mas antes de apresentar nossos convidados ilustres e convidadas ilustres também, eu vou trazer para vocês um resgate do que é o nosso projeto. Ele acontece de forma mensal e a gente sempre traz as campanhas que são mais atuantes e mais importantes no nosso país em termos de sociedade de forma geral. Então, a infância junto às mulheres, junto ao público idoso, saúde, direito, tecnologia, tudo que envolve o que é atualidade e o que são as questões da mente. Por isso o nosso nome, Atualmente. A gente tem o prazer de receber essas pessoas incríveis, especialistas nessa área e que trarão excelentes colocações sobre essa temática. Então a gente vai contar com a visão de uma psicóloga, nossa querida professora Letícia Mello, que abordará esses processos de saúde mental e também as políticas públicas existentes nessa seara. Também nossos juristas, professor Félix Neto, que nos guiará pelas normas legais e também o fazer jurídico nessa esfera. E a coordenadora do programa Antes que Aconteça aqui na Paraíba, que também é jurista e atualmente é a segunda-dama do nosso estado, Camila Maris, que vai trazer o panorama do nosso estado e nos apresentará como as mulheres podem contar com esse programa tão necessário. Então, já agradecendo a participação de vocês, dizer que é uma felicidade, uma alegria e uma honra muito grande estar com pessoas que realmente estão aí na luta, na causa e que a gente vê na prática que se importam com essa parcela tão enorme da sociedade que são as mulheres e, em consequência, as crianças, as famílias e toda a sociedade, né, que está envolvida nesse processo. Então, já apresentando para vocês conhecerem melhor e já saberem o que a gente vai trazer por aqui hoje, Camila é mãe de dois super fofos, plenos, sou muito suspeita para falar. É advogada também, atualmente segunda-dama do nosso estado da Paraíba, coordenadora desse programa que eu antecipadamente falei para vocês, o Antes que Aconteça, além de chancelar várias campanhas em favor das mulheres, crianças e famílias. Letícia é psicóloga, doutora em psicologia social, professora do nosso curso de psicologia da Unifacisa e também coordenadora do grupo de estudos em gênero e sexualidade. E Letícia pesquisa essas temáticas não só ligadas a gênero e sexualidade, mas também violência contra a mulher, violência online e teve sua tese sobre a exposição íntima online, que é um fenômeno conhecido por um termo mais usual que é a pornografia de vingança. E Letícia vai falar um pouco para a gente sobre o que se trata. E Félix é advogado, doutor em Direito Penal e Política Criminal pela Universidade de Granada, na Espanha. Atualmente é professor da UEPB e da Unifacisa, mas já foi professor também na Universidade de Granada e do Instituto de Altos Estudos Universitários de Barcelona, acumulando experiência também na gestão, né, Félix, como ex-secretário de Planejamento da cidade e ex-superintendente de Trânsito e Transporte aqui em Campina Grande. Então, após esse acolhimento, gostaria de deixar vocês muito à vontade para fazer as colocações iniciais. Sintam-se em casa, até porque a temática pertence a cada um de vocês, né? Então, fica facultada a palavra para quem quiser começar, mas acho que a gente pode começar por Camila, né, que é a nossa convidada que vem assim fora da Unifacisa, veio de fora e tirou um tempinho da agenda para conversar com a gente. Então diz aí, Camila. Não completamente de fora, porque a minha formação também foi na Unifacisa, então toda a minha gratidão à Unifacisa, onde eu acredito que eu vivi da minha vida acadêmica os melhores dias. Eu amava a universidade, tive a alegria ainda de cruzar com o professor Félix. Não cheguei a ser aluna, mas meu esposo foi, minha cunhada foi, meus primos foram, então assim, é uma alegria. Professora Letícia, quando eu li o currículo, eu disse, deve ser alguém bem maduro, né? E aí você vê uma pessoa tão jovem, com uma carreira tão brilhante e tão necessária. Então, assim, minha gratidão por estar aqui. Você, eu não preciso nem falar o quanto eu admiro uma pessoa como você que ressignificou sua trajetória, fez um primeiro curso, depois fez o segundo, se encontrou no segundo e hoje desenvolve trabalhos voltados para as pessoas. Eu vejo sempre isso em Raiz, ela tem o desejo de ajudar. Eu acho isso muito bonito, é louvável e eu acho que é disso que as mulheres precisam, de mais gente que seja voz, que não se encontrem em situações, mais mulheres que não se encontrem em situação de vulnerabilidade e que possam usar a sua voz para ajudar outras. Então, o programa Antes que Aconteça, ele nasceu dessa necessidade, à medida que olhamos para os indicadores, e aí eu acho que é bom a gente colocar isso no primeiro plano para chamar a atenção das pessoas, no nosso país, no Brasil, dados do Mapa da Segurança Pública divulgado recentemente, e esse índice ele vem aumentando após a pandemia.
a cada 4 horas uma mulher morta vítima de feminicídio no Brasil. Então, portanto, esse não é um problema das mulheres, esse é um problema social. Raiza fez uma colocação no início que eu acho que ela é muito pertinente. E eu sempre tenho dito isso em todos os locais de fala nos quais eu tenho sido colocada. Que diz o seguinte, que a mulher, ela é o berço da sociedade. Você pode ser um homem e necessariamente você veio para esse mundo através de uma mulher. Então, você olhar para as mulheres é você olhar para, eventualmente, um filho que ela deseje ter, e tá tudo bem se ela optar por não tê-los, mas necessariamente é através dela que o mundo, ele é continuado, que a história, ela é continuada. Então, a gente, quando olha para as mulheres, uma política pública pensada e idealizada para as mulheres, ela é uma política pública que ela atende o social, necessariamente ela vai atender o social. Nós somos o 2º país no maior número de mães solo. Então, veja que realidade difícil. Quando você vai lá para a pontinha do funil, se essas mulheres ela têm uma criança atípica, geralmente os companheiros, eles se afastam. Então, assim, um dado bem empírico até da vivência, a gente tem um trabalho, o governo do estado da Paraíba tem um trabalho com o Instituto IPESC, aqui, que é a Fraternidade Amor Sem Dimensões. E lá, quando você vai para a realidade daquelas mulheres que são mães de crianças com microcefalia, 20% delas têm um companheiro ao lado. Então, veja como é difícil a realidade da mulher. Esse não é o nosso tema, o nosso recorte aqui hoje, pelo menos a parte que a gente está aqui para discutir um pouco, que eu vou trazer um pouco, é a violência doméstica contra a mulher, que é o que pauta o Agosto Lilás, né? Então, assim, foi uma breve introdução para dizer um pouquinho o que é que o programa se propõe, por que eu estou aqui hoje e para a gente trazer esse tema para o debate. Sim, mas está tudo interligado, né? Tudo isso que você falou tem uma conexão. E eu não disse no início, né? Mas assim, por acaso eu sou prima de Camila. Por um acaso. Então, nossa família tem um número muito grande de mulheres também. Isso. A gente tem muitas histórias, né, Camila? E assim, muita coisa que nos une e nos traz a esse tema também. Então, por isso que também há essa sensibilidade, essa conexão. Tudo que ela fala, você vai ver os dados que casam com outra coisa, e talvez essa história de ajudar, acho que tá no sangue também, porque a gente é muito de uma assim, família, de mulheres que passaram, nossa avó, que teve vários filhos e filhas, e enfim... E não deixou de adotar pessoas próximas, afilhados, sobrinhos, né? Não deixou de agregar mais gente que ela pudesse ajudar. A gente tem muito essa coisa que às vezes é natural mesmo. A gente não... Você falando, eu fiquei assim pensando, mas eu acho que isso vem mesmo de uma... Isso também... Do exemplo, né? A história do exemplo que arrasta. A gente viu vovó fazer isso a vida inteira. A minha tia, mãe de Raiza, Gisélia, também foi professora, mas uma grande ajudadora, benfeitora por onde ela passou. Minha mãe, que depois a gente vai falar aqui um pouquinho da história, era agente comunitária de saúde. E incrível. Além de ser pequena comerciante, então ela fazia de tudo para complementar a renda, porque na prática ela também era uma mãe solo. Né? Ela era casada, mas por parte do meu pai a gente não tinha apoio, não existia apoio, pelo contrário, ele estava ali muito mais para atrapalhar do que para ajudar. E isso não quer dizer que todos os homens sejam assim, muito pelo contrário. Quando eu vi o professor Félix chegar, eu disse, que bom, professor, que você veio, porque a gente precisa dos homens. Eu acho que o Agosto Lilás, ele deve ser, a gente vive um novo momento da história, um novo momento das mulheres. E eu penso que o Agosto Lilás, ele deve ser, a partir de agora, uma virada de chave para a gente trazer os homens para perto. Porque não é uma luta, quando a gente vai estudar mesmo a fundo, não é uma luta entre homens e mulheres. É a luta da sociedade contra alguém que decidiu se comportar diferente. Alguém que precisa ser responsabilizado pelos seus atos e não acalentado, não justificado. Porque o que acontece muito na violência doméstica é que você vai tentar justificar a conduta do agressor. E isso culpabiliza a vítima. E culpabiliza a vítima. Culpabiliza duplamente a vítima, porque ela já está no lugar dela de vítima. E aí ela ainda recebe outro peso, que é
já que eu escolhi esse parceiro, então eu tenho uma parcela de culpa, porque foi eu que escolhi. Você escolhe, mas você não sabe como é que a pessoa vai se comportar. Ninguém pode responder pelo outro, né? A gente sabe juridicamente isso é impossível. Você responde até a medida da sua conduta, até a medida dos seus atos, daquilo que você fez. Então, não é justo que essa mulher, além de enfrentar uma violência, além de estar no lugar de vítima, ela ainda receba por parte da sociedade, que é o que muitas vezes acontece, uma dupla culpabilização, né? Uma dupla vitimização. E é sobre isso que a gente também vai falar aqui, né, Letícia? Exato. Sobre todos esses aspectos. Então, se você quiser dar continuidade... Com prazer. Primeiramente, é uma honra enorme poder estar aqui nessa mesa, né? Raiza, mais uma vez, obrigada pelo convite. Você tem um projeto incrível nas suas mãos e a cada mês está fazendo com que ele brilhe cada vez mais, né? Como é tipicamente seu. Camila, eu estou muito honrada em estar aqui com a gestora de uma política pública tão necessária para o enfrentamento à violência contra a mulher como é o antes que aconteça, né? A gente precisa trabalhar a prevenção, senão não adianta. A Lei Maria da Penha já prevê isso, que a gente tenha programas e ações de prevenção à violência. O ideal não é que a gente precise remediar o tempo todo, né? Então é um trabalho incrível que você está realizando. O professor Félix, né, nossa grande referência jurídica na defesa dos direitos da mulher. Então é extremamente importante a gente estar aqui no Agosto Lilás formando essa mesa e tratando de um tema que é tão caro, tão importante, e ainda assim a gente caminha. Por mais que a gente esteja caminhando, ainda há muito a se caminhar, ainda há muito caminho pela frente para a gente conseguir chegar ao estágio ideal, que é o da mulher viver sem violência dentro da nossa sociedade. E eu vim aqui falar um pouco mais dessa mulher que sofre violência, principalmente quebrar alguns mitos sobre a mulher que sofre violência, que muitas vezes é tratada como a culpada pela situação, que muitas vezes é tratada como alguém a ser responsabilizado pela violência sofrida. E nisso, eu, particularmente na minha tese, eu trabalho com 3 níveis de revitimização, né? A gente tem uma vitimização primária, que é aquela causada pelo autor da violência. A gente tem uma vitimização secundária, que é aquela causada quando essa mulher vai em busca dos seus direitos e ela tem os seus direitos negados pelas políticas públicas. É uma polícia que se recusa a registrar o boletim de ocorrência, é uma polícia que se recusa a agir, que na hora de entrevistar, né, de lavrar ali os autos, vai buscar culpabilizá-la pela situação vivenciada. Quando ela vai buscar algum direito que ela possua, que está garantido, né, na letra da lei, e ela tem esse direito negado. Então, é uma vitimização secundária. E eu trabalho também com o nível de uma vitimização terciária, quando a sociedade também vem e culpabiliza e responsabiliza essa mulher pela violência sofrida, né? Então, nós precisamos pensar enquanto sociedade na nossa responsabilidade no enfrentamento à violência contra a mulher. Até que ponto eu não estou endossando esse agressor ao culpabilizar essa mulher? Até que ponto eu não estou criando um ambiente que é favorável ao desenvolvimento de novos agressores, de novos autores de violência e de situações cada vez mais terríveis, né, como as que temos observado nos últimos dias de violência contra a mulher. Então, muito obrigada por esse espaço, Raiza, para que a gente possa trabalhar no enfrentamento à violência a partir da partilha de conhecimentos, de informações. E essa é a ideia, né? Que cada um que assista também possa ser promotor e divulgador. Abrace a causa. Que abrace a causa junto com a gente, né? Então, passa a palavra para o nosso jovem Félix para se apresentar também. E também
chamar seus alunos de direito, né? E toda a parcela que também... Eu venho, na verdade, nessa missão de professor. E talvez muito mais nessa linha de pesquisa que a gente tem desenvolvido, sobretudo com esse cuidado, com temas sensíveis como são os temas que estão em torno da violência contra a mulher. Particularmente no meu caso, estou desenvolvendo agora meu trabalho de pós-doutorado na linha do estudo sobre o stalker, e tem tudo a ver com a discussão hoje, porque o antes que aconteça pode estar aí. Exato. Do mesmo modo, estou ao lado de uma psicóloga que é uma referência para a gente, a professora Letícia, que orgulha a Unifacisa, que ao meu lado aqui tem a alegria de estar desenvolvendo essa temática na mesa com uma pessoa que consegue executar a política pública, que é a Camila, com toda a estrutura que ela tem de governo do Estado, de ação, de uma pessoa extremamente envolvida com a temática e com a realização e a proteção da mulher. Você está de parabéns, Camila. Muito obrigado por ter vindo para cá, por estar ao nosso lado, não é, professora? Tanto eu como a professora Letícia, a gente se orgulha muito de lhe receber aqui na Unifacisa, e em especial a nossa querida Raiza, que eu não sou primo não sou marido não, mas eu sou vizinho de Bertúcio. Então todo dia eu tô com o marido do meu lado ali, conversando. Sabe por aí, tudo gente boa, é fantástico. Mas assim, então com relação a esse ponto, eu acho que minha participação vai ser durante o nosso programa instigando. Porque o stalker tem tudo a ver com a psicologia. Sim. Eu posso estar falando com uma pessoa que não tem enfermidade nenhuma, mas está perseguindo a mulher por uma razão de ordem pessoal, não é uma psicopatologia propriamente. Eu posso estar diante de uma pessoa assim, mas eu posso estar diante também de alguém que tem uma patologia de ordem dessas aí, dessa natureza. Mas eu posso estar também diante de alguém que tenha transtorno. Eu posso estar diante de um narcisista. Sim, eu posso estar misógino. diante de um misógino. Eu posso estar diante de um ressentido por uma situação em que não aceita... Ou um radicalizado. A gente precisa falar sobre isso hoje, né? Sou um radicalizado. Radicalização na internet. Então, na verdade, assim, muito menos da minha parte... um pouquinho, professora, sobre o radicalizado Eu já dessa anotei, figura. eu já anotei aqui também. Eu agora ligo um alerta, eu ainda não quis eu ia fazer, eu já pegar uma anotei pra fazer essa... Interessante. Podemos falar mais sobre isso. Professor Félix, concluir. Não, só concluir. Sim, para concluir, então, eu acho que minha participação é muito menos no sentido de trazer essa informação, porque eu acho que Camila é quem vai trazer essa política pública, as ações que ela tem. Do ponto de vista de conteúdo, a gente tem uma professora brilhante do nosso lado, mas no papel instigador, de pesquisa mesmo. Sim. Porque o antes que aconteça, um dos dados que a gente tem, já para começar a polêmica aí do nosso bate-papo, eu dizia aqui no pé do vídeo de Camila, Raiza, que quando a gente olha o dado do stalker, a gente vai ver que o número de feminicídio, daqueles que se propõem a perseguir a mulher, mandando mensagens, tá do lado de fora vendo onde é que ela está, tem uns que se vestem, inclusive, para que não seja notado que está perseguindo. Ao mesmo tempo, existe stalker no ambiente de trabalho, você vê gente perseguida, e tem aqueles também de celebridade, que em um determinado momento acha que a pessoa está dando sinais de que gosta dele, ele entende que aquilo é um sinal que pode ir atrás e invadir a privacidade, e a gente tem várias formas de ver o stalker. Mas no dado geral, normalmente esses que ameaçam, eles não chegam ao finalmente de uma agressão sexual, de uma agressão física propriamente, ou até mesmo do feminicídio, no maior número de casos. A gente vai ver que o número de stalker é enorme, mas o resultado é bem menor. Mas o problema não é analisar isso. No antes que aconteça do programa de Camila, é você inverter o dado. Na hora que você olha o dado da mulher vítima do feminicídio ou a mulher vítima de uma agressão sexual, em um número significativo de dados, essa mulher foi perseguida. Por exemplo, no feminicídio, numa pesquisa dos Estados Unidos, 90% das mulheres perseguidas. Em Portugal, 70%. Então a gente está diante de uma dinâmica também de agressão, de violência, de uma violência psicológica. Camila dizia, imagina o mal que isso causa, que isso deixa na mulher por conta dessa perseguição. E é isso mesmo que a gente está falando. Eu tenho muita alegria de estar participando dessa mesa aqui, muito mais para ouvir, provocar, do que propriamente de trazer, né, professora, mais conhecimento diante dessas duas figuras maravilhosas que você convidou, Raiza. Mas já está trazendo, né? Já trouxe. E vocês nas falas trouxeram muito a questão da identificação. Como vocês chegaram até esses temas. Identificações pessoais, profissionais ou experienciais que a partir de uma experiência foram conduzidos a um caminho que nem era de repente uma origem, mas que depois foi conseguindo, né?
perguntou, que Sim, eu também fiquei né? curioso Sim, a aqui. radicalização. Aí é por isso que eu quero Vamos passar para a chegar. Letícia, porque assim, todo mundo já percebeu aqui que existe um ponto entre a psicologia e o direito, né? Sim. E eu diria para além disso. Por isso que é importante que Letícia fale sobre essa coisa que Camila trouxe, né? Porque é importante a gente saber como assim existe, né? Eu conhecia tal Isso. denominação, categoria, mas explica pra gente, Letícia, até pra gente saber que perpassa a seara da psicologia e do direito. É para todo mundo conhecer Sim. mesmo. Inclusive porque é uma temática muito atual e que precisamos falar sobre isso. Eu acho que para começar a explicar o porquê da radicalização ser um fator que a gente precisa olhar no enfrentamento à violência contra a mulher, a gente precisa falar dos assassinatos em massa, que é aquela estrutura de assassinatos que infelizmente é extremamente comum nos Estados Unidos, né? Onde um sujeito, geralmente sozinho, às vezes em dupla, vai entrar em um determinado local e vai metralhar, né? Vai buscar matar o maior número de pessoas possível. Então, o caso de Columbine, da escola Columbine, né, fez com que isso ficasse muito famoso, mas existe uma crescente no número de assassinatos em massa, inclusive no Brasil. Aqui no Brasil nós tivemos o caso Realengo, vocês devem lembrar. Tivemos também recentemente, em 2023, mais dois casos de assassinatos em massa. E já se culpou tudo pelos assassinatos em massa, né? Eram os videogames que são muito violentos, enfim. O que se falhou até muito recentemente em analisar os casos de assassinatos em massa era entender quem era de fato e o que fazia de fato esse autor da violência. O que é que todos eles têm em comum? 100% dos casos são homens, certo? E o que é que eles têm em comum também? São todas pessoas que foram radicalizadas através da internet. Que se você olhasse o histórico deles na internet, você iria encontrar o que eles estavam planejando e que eles conseguiram planejar e fazer o que fizeram porque tiveram ajuda de grupos com os quais eles estavam em contato na internet. Onde é que isso é comum hoje em dia? Precisa ir para a Deep Web para isso acontecer? Não, gente. Isso está acontecendo principalmente em fóruns anônimos online, os famosos chains, certo? E aí eles vão utilizar a capa do anonimato para trocar informações sobre como praticar violência contra mulheres. Sim, outro aspecto a ser analisado também. Todos os autores são homens e mais de 70% das vítimas dos assassinatos em massa são mulheres. Eles têm um foco em matar mulheres e quando você vai analisar o discurso, porque geralmente eles publicam manifestos online, vão explicar por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo, eles se sentem heróis, eles são aplaudidos pelo seu grupo enquanto heróis, pela comunidade, enquanto heróis por fazer o que eles fazem, e são discursos profundamente misóginos. Eu já ia perguntar se estava também dentro dessa identificação desse padrão a misoginia, porque é bem característico. Bem característico. Que vai vir unido a outros fatores, como xenofobia, como racismo também, mas que a misoginia, ela tá ali muito pungente nesse discurso. Então, se a gente quer realmente trabalhar no enfrentamento à violência, a gente precisa trabalhar na identificação desses discursos. Isso. Perfil, né? Exato, do perfil. Hoje em dia, a nossa Polícia Federal, ela está bem ciente desses casos. E é tanto que nós não tivemos casos que se concretizaram de 2023 para cá, porque ela tem conseguido investigar e parar esses planejamentos antes que eles aconteçam, certo? Vale a pena dar uma pesquisada, porque foram muitos os casos que a nossa Polícia Federal conseguiu identificar antes que acontecessem e impediram esses assassinatos em massa, mas eles têm sempre essa característica em comum. Se você pegar o caso Realengo, que ele é muito emblemático, você vai ver que das 13 vítimas, 12 eram meninas, certo?
E ele era especialmente cruel com essas meninas. Aí vão querer dizer, foi o bullying que ele sofreu. Mas ele sofria bullying por parte dos meninos. Certo? Porém, o discurso dele no manifesto que ele publicou, nos vídeos que ele publicava, nos fóruns onde ele escrevia, são discursos profundamente misóginos. Então, a gente precisa olhar para essa conexão entre o discurso misógino que está em alta na internet hoje, que está normalizado na internet hoje, e a conexão desse discurso com a prática de crimes terríveis, de crimes hediondos contra as mulheres. Nesse caso, Letícia, toda essa informação que você trouxe de conteúdo, você começou a investigar dentro do doutorado ou foi uma identificação onde as pessoas podem buscar, sabe, essa informação para também estudar, tá aí na área? Como é que faz para ter mais acesso à proteção também? Comecei a estudar ainda dentro do mestrado, porque uma das participantes da pesquisa, ela foi exposta em um desses fóruns anônimos. A exposição íntima que ela sofreu não foi com fotos dela, não foi com vídeos dela, foram os dados pessoais dela que foram expostos em um desses fóruns, e ela passou a ser atacada, né, online, passou a sofrer vários ataques por esse grupo, certo? Até hoje não se sabe por quê, quem fez, mas o que ela conseguiu levantar de informação foi isso, que os dados dela foram expostos em um desses fóruns. Aí foi que eu comecei a pesquisar, né? E se a gente for... eu até sugiro, quem quiser saber um pouco mais, assista o documentário da HBO sobre o caso Realengo, porque vai trazer os especialistas também, trazendo essas avaliações, essas concepções. É algo que também tem se estudado muito recentemente, até por conta dessa emergência do discurso misógino, que hoje em dia a gente tem 1001 podcasts misóginos, Red Pill, enfim, né, que vão reforçar esse discurso. E até legitimar, né? Porque à medida que ganha público, é como se parcela da sociedade concordasse com aquilo. Exatamente. A gente vai falar um pouco sobre essa questão também do acesso, da exposição, mas também da contaminação de tudo que a gente vê, né? Da contaminação no sentido de informação, de muita informação que às vezes não é bem trazida. Por isso que eu perguntei como foi que você chegou nesse... Como a gente pode orientar melhor as pessoas que querem a pegar informações fidedignas, que a gente possa trabalhar na proteção das pessoas também. E contigo, Camila, como é que foi essa identificação, assim, com a temática de dizer, eu quero trabalhar com isto? Então eu fui trazida para o debate. Genuinamente, eu não posso dizer que eu escolhi a pauta. Sim. Muito mais a pauta me escolheu do que eu fui por opção. Aos 10 anos de idade, eu perdi minha mãe, vítima de feminicídio. Inclusive, o professor Félix estava lá na banca. A vida como ela é, né? Interessante, os ciclos. O advogado foi o pai, Dr. Félix Araújo, e foi o advogado do caso da minha mãe contra o meu pai, né? Que eu fico imaginando quão absurdo é você ver algo acontecer dessa maneira dentro de uma família. E por isso, talvez, o feminicídio, eu falava há pouco com o professor Félix, o quanto é difícil de você trabalhar o feminicídio, o quanto é difícil de você oferecer uma política pública que encoraje essa mulher a denunciar o agressor. Porque o que é que a conduta do agressor ela faz com a vítima? E aí eu já respondo a sua pergunta de como foi que eu cheguei nessa pauta. A conduta do agressor em face da vítima, e aí vocês são psicólogas, podem até aprofundar o debate bem mais do que eu, mas ela imputa à vítima medo, vergonha e culpa. O agressor da violência doméstica, da violência familiar, que aí é importante também a gente dizer, porque de repente tem alguém assistindo que não tem o menor conhecimento, ele pode ser tanto companheiro como ex-companheiro ou alguém do núcleo familiar, irmão, sobrinho, necessariamente esse agressor ele está no contexto familiar e por isso é muito difícil. A gente sabe que a família é o berço, é o nascedouro da sociedade, né? A primeira instituição criada foi a família. Então, como é que você vai sair da porta da sua casa, chegar numa delegacia e dizer que a pessoa que deveria lhe prover segurança,
afeto, carinho, amor, aquela pessoa que você escolheu, se for um companheiro ou ex-companheiro, e se for do núcleo familiar também, tá ali desde que você nasceu, né? Tá dentro de uma construção com você. Então, aquela pessoa que deveria lhe inspirar confiança e está cometendo um crime contra você. Assim, eu acho que essa é a primeira barreira. Essa é a primeira barreira para se vencer a violência doméstica. É encorajar essa mulher para que ela diga: eu tenho uma opção, eu tenho uma oportunidade. Que é o que você mais escuta das mulheres que foram vítimas de violência doméstica é: eu sofri a minha vida inteira e precisou ele morrer para que eu pudesse respirar. Aquelas que não conseguem, por alguma razão, romper o ciclo e não chegam ao feminicídio. Aquelas que chegam, naturalmente, a gente não pode ouvir. Mas como alguém que teve essa experiência em casa, eu sei que o que mais prejudica uma vítima de violência doméstica é o silêncio. Porque o feminicídio, ele é um crime, um tipo penal evitável, sim. Os dados mostram, os estudos mostram que 90% dos casos que chegam até o feminicídio, que o feminicídio ele é o mais alto grau da violência contra a mulher, ele é o último grau, ele é o fim da linha. 90% dessas mulheres, elas nunca foram ouvidas, ninguém sabia do que acontecia. Ou se sabia, como no caso, e aí eu volto para o caso concreto que eu vivi, a única pessoa que sabia era eu. Ninguém na nossa família sabia. Então, imagine, eu sempre digo assim, quando eu falo sobre isso, eu digo, é um caso que tinha tudo para não acontecer. Minha mãe não dependia economicamente dele, que é outro grande entrave, é outro grande gargalo da mulher de dizer: como é que eu vou denunciar ele se meus filhos estudam na escola porque ele paga? Se a feira do mês é ele quem faz? Então, como é que eu vou chegar na polícia e aí eu vou para onde? Né? Como é que eu vou ficar? Não é melhor continuar aqui? Ele nunca vai fazer isso comigo. E é aí que a vítima, ela erra. Porque ela nunca acredita. Muitas vezes é uma vida de agressão. E aí o que é que a gente identifica? É o ciclo da violência, né? Muitas vezes inicia com a agressão verbal, a conduta daquele sujeito que ele diminui ali a figura da mulher. Você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. A sorte da sua vida fui eu. Ninguém gosta de você. Né? Todo um perfil psicológico que ele sufoca a vítima e ele faz ela acreditar que aquilo é uma verdade. E a vítima, ela passa a encarar aquilo como uma verdade e aquela, de fato, se torna a realidade da vida dela e da vida de todo mundo que está no contexto. Porque mesmo não tendo sido a vítima direta, mesmo a vítima direta tendo sido minha mãe, e isso tendo acontecido há 26 anos, por muitos anos eu não falei sobre o assunto. Muita gente que me conhece, Campina Grande todo mundo se conhece, né? Campina é uma terra que, graças a Deus, todo mundo conhece todo mundo. E isso é muito bom, né? Isso tem a cara da gente, tem a cara do campinense, isso de todo mundo se conhecer, se identificar. É uma cidade que é grande, mas que a gente tem esse acolhimento interior. Eu acho isso fantástico. Eu sou nascida em Campina Grande e morei alguns anos no sertão até o falecimento da minha mãe. Quando fui acolhida na casa de tia Gisele, mãe de Raiza, eu e a minha avó, e sempre que eu falo da saída da gente do sertão, vejam como isso é sério. O crime aconteceu dentro da nossa casa. Se foi difícil para mim, que era filha, imagine para minha avó. Né? A gente sempre diz assim, nenhuma mãe nunca deve perder um filho. Né? Para um filho é muito difícil perder uma mãe, sobretudo quando você é uma criança e sua mãe e seu pai é tudo que você tem. Mas imaginem para uma mãe, na sua casa, encontrar o corpo da sua filha e nada poder fazer. E é assim que o feminicídio ele acontece. Recentemente eu tive em Pilões, antes que aconteça, levando uma palestra, uma audiência pública, o vereador propôs e aí a gente foi debater o tema, estava lá representante do Tribunal de Justiça, todos os poderes representados. E aí, o caso lá, há 10 anos não acontecia um feminicídio em Pilões. Pilões é uma cidade de 7 mil habitantes. E uma mãe, para salvar a vida da filha, se atravessou na hora. O ex-companheiro tentou matá-la com tiros, e para salvar a vida da filha, ela se atravessou e ela que perdeu a vida. Então, veja o quanto isso é recorrente. O quanto, assim, a gente precisa falar sobre isso, o quanto a sociedade precisa falar sobre isso. E até você se deparar com o tema, o ser humano ele é assim, não adianta. Até você se deparar com o tema, você não acredita que aquilo é uma realidade. A gente só sabe o que é a realidade quando a gente sente na pele.
né? Uma mulher que tem filhos, ela naturalmente, ao ouvir alguma demanda, uma criança que está precisando de uma medicação, que está enfrentando algo grave, você vai se sensibilizar, porque você olha e diz, poderia ser meu filho, poderia ser minha filha. Então, assim, uma mulher que sofreu violência doméstica, naturalmente, ao ouvir, ela vai se sensibilizar. Mas uma pessoa que nunca ouviu falar, sobretudo um homem, ele vai dizer, isso é besteira, você é um homem cordial, você é um homem, enfim, educado, e que fala baixo, e que conversa com sua mulher, e que trata sua mulher como ela deve ser tratada, você não faz nada mais do que justiça, agindo com dignidade e respeito com aquela mulher, então você acha que isso não acontece. Mas acontece, eu acredito que enquanto sociedade a gente tem que despertar para isso, porque você pode não ser o agressor, você pode não ser a mulher, mas você necessariamente tem alguém ao seu lado que, se a gente não cuidar enquanto sociedade, pode futuramente estar envolvido num caso como esse. Ninguém cria um agressor, né? Ninguém cria deliberadamente com essa intenção. Então, que a gente possa olhar, sabe? Eu olho, assim, para a situação concreta, que a gente possa olhar para os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, assim, meu Deus, seria a maior tristeza da minha vida vê-los tratando uma mulher de uma maneira que não se deve tratar. Seja com palavras, com condutas, com comentários, tanta coisa que a gente vê, né? A violência contra a mulher ela é vasta. É violência de gênero, é violência política, é assédio, é a violência doméstica, familiar, que pra mim essa é a mais difícil, porque tá dentro do seu lar, é aquela que lhe desestabiliza completamente. Então, sabendo disso, e sabendo desses dados, de tudo que aconteceu, esse programa ele é uma iniciativa da senadora Daniela Ribeiro, que é a coordenadora nacional do programa, e é um programa federal, ele é um programa do Ministério da Justiça, pela Secretaria de Acesso à Justiça. E quando a senadora se deparou, acredito que há 2 anos, com os dados da violência contra a mulher, ela ficou estarrecida, ela ficou desesperada. Ela disse, se eu sou mulher, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa por essas mulheres. E aí ela me ligou. Ela disse, eu preciso de você, porque você tem... E ela saiu falando várias autoridades que ela poderia chamar para o debate, pessoas com um currículo assim, como o professor Félix, professora Letícia, Raiza. E aí essas pessoas, ela movimentou muita gente, conselheira do CNJ, procuradora da mulher na Câmara Federal, para que a gente pudesse construir uma ideia e que dessa ideia saísse um projeto e que do projeto pudesse ser destinado recurso público para que a gente tivesse efetivamente o que a gente tem hoje, que é um programa, uma política pública, né? Um programa de governo. E ela me falou assim, aí eu disse, não é possível que Daniela esteja me pedindo uma coisa como essa, que ela sabe que eu não falo sobre esse assunto. Eu não falo sobre esse assunto. Porque é isso que a violência doméstica ela traz. Ela traz vergonha, ela traz culpa, ela traz medo. O medo de, se você é agredida, você pode perder sua vida, sabe? São as agressões constantes, é o dia a dia. E aí essa mulher, ela começa a não caminhar bem no trabalho, ela começa a não desempenhar bem as funções dela, seja na maternidade ou na vida fora de casa, e as pessoas, mas o que está acontecendo? Ninguém sabe o que está acontecendo. E de repente essa mulher pode estar sofrendo uma violência dentro do lar e da qual ela nunca vai falar. Será que é por isso que existe tanta resistência em falar sobre a prevenção? Com toda Um dos certeza. fatores, né? Eu acho que o principal problema da identificação é porque o Estado, ele não vai, o Estado, entenda, o Estado poder, ele não vai entrar na sua casa e dizer que você tem um agressor ao seu lado. Isso. Necessariamente o caminho é a denúncia da vítima. Não tem outra forma. E aí vai se identificar se realmente aconteceu aquilo. E aí o que é que a gente precisa hoje? Das políticas públicas para que não aconteça a revitimização. Que a vítima chegue e ela não encontre o ambiente adequado para compartilhar, para oferecer. E aí o Antes que Aconteça foi muito inovador nisso, porque ele trabalha a prevenção. O nosso objetivo, antes de tudo, é prevenir. Ninguém quer... A nossa ideia não é acabar com o casamento de ninguém, não é colocar todos os homens na cadeia. Não é sobre isso. É identificar a conduta do agressor, porque muitas vezes... por uma questão cultural, há uma ideia na cabeça de alguns homens, dos agressores, que ele tem direito de fazer aquilo com a mulher. Isso. O relato que você escuta, não, mas eu não estava fazendo isso com a mulher de ninguém, não, era com a minha. Como assim? Por isso tudo bem, né? E isso a gente tá falando assim, pessoas que estudaram, que tiveram oportunidade, mas há ambientes em que isso é uma realidade.
Ou então que se justifica dizendo que ela provocou. Isso, que aí as justificativas são inúmeras, que a roupa, que o ciúme, que eu estava estressado, que era o dia de jogo. E é importante a gente voltar para os dados, porque, por exemplo, o programa Antes que Aconteça buscou uma parceria com a Federação Brasileira de Futebol. E você pode dizer, mas o que é que tem a ver? Porque os estudos mostram que em dias de jogos de futebol, o maior número de acionamento da polícia do 190, violência contra a mulher. Porque as mulheres apanham mais em dia de jogo. Então, a frustração é pela perda, principalmente, Sim. ou até mesmo a Raiva. excitação por ter ganhado, vai fazer essa violência aflorar. Ah, interessante que tu falou disso. Não é só perder. Não é só Não, perder. Porque às vezes existe isso, né? De ganhar e a pessoa, mas eu tô feliz e agora eu vou quebrar Isso. tudo e agora não, eu mas vou, os dados né? mostram que se o time perder é pior. É Tem- pior. Tem esse... São duas situações, mas quando tem essa perde, condução, tem, tem essa linha, um agravante, né? E se o time estiver jogando em casa, é pior. Pior ainda. Então, esses dados que você... Qual o dado mais preocupante que você vê? Assim, Eu acredito assim, o programa ele nasce desse dado, do número de feminicídios ser tão grande. Então, assim, imagine o que é isso dentro de uma sociedade que, no Brasil, contexto geral, a cada dia é como se morressem 5 mulheres, eu tô fazendo uma média aproximada de 5 mulheres por dia vítimas de feminicídio. Então, assim, como ficam? E aí a senadora, quando ela me ligou, ela falou, Camila, como é que ficam as pessoas como você, os órfãos, as órfãs? Com quem ficam essas pessoas? O que é isso? Que sociedade é essa que a gente está criando? E aí eu parto para um aspecto psicológico que eu acho assim, extremamente relevante. O agressor, necessariamente, quando você vai para a história, ele é alguém que foi agredido. Ele é alguém que viu isso dentro de casa. E se ele não viu, ele não foi agredido, ele está replicando um comportamento. Ele está replicando, por exemplo, muitas vezes, o que é que aconteceu? E aí eu trago o meu caso concreto. O que é que acontecia na minha casa? Eu nunca fui agredida, mas eu vi minha mãe ser agredida. Então, se você é um menino e você nunca foi agredido, mas você vê seu pai agredindo sua mãe, você tem 2 caminhos. Ou repetir o padrão do agressor, que é o que na maioria das vezes acontece. A criança, ela cresceu entendendo que aquela era a forma de tratar uma mulher. Então, a nossa responsabilidade, eu vejo assim, sabe? Enquanto sociedade, eu acho que é por isso que a gente tá aqui. Para que cada um que tá em casa, que não vive uma situação como essa, que possa ser essa voz, que possa ser esse braço, esse canal de instrução, de abrir a cabeça dessas pessoas, de colocar lá um pouco de informação, de coisa boa, sabe? Você aprendeu que era assim, mas não é assim. E se você continuar agindo assim, você vai ser responsabilizado. Vai chegar o momento que você vai ter que prestar conta disso que você está fazendo. Sim. Os pais oferecem aos filhos, à família de uma forma geral, né? Um marco interpretativo sobre a realidade. Perfeito. Então, se você vê aquilo ali acontecendo dentro da sua casa, aquilo ali vai ser naturalizado. Você vai tratar aquilo ali como o normal. Então, é assim que as coisas devem ser. Por isso que esse autor de violência, ele não acha que ele esteja fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Porque ele acredita que ele tá... Ele tá tudo acredita bem, que ele está justificado, certo, né? mas Tá era certo. assim que meu pai tratava minha Isso. mãe, era assim que meu avô tratava minha avó. É uma repetição intergeracional dessa violência. Félix também é pai, né? Também. Então, como essa relação dos Não, graças filhos... a Deus eu tenho uma relação muito positiva com minha família de uma forma geral. Mas você poderia dizer assim, como é que esse tema chegou para mim? Até porque o tema do meu doutorado mesmo, o doutorado foi pena. Você falando aí, né, que a gente não quer punir, nem desfazer casamento, nada, e o sentimento do direito, principalmente do direito penal, era que ele não fosse aplicado. Mas teve alguns casos que no nosso escritório a gente foi muito chamativo. A Camila falou da mãe dela, que meu pai foi assistente de acusação naquele caso, foi um caso muito chamativo na Paraíba como todo. Camila, você é um exemplo de superação, de ressignificação. Eu sei que para você deve ser muito difícil falar sobre esse assunto, mas é muito bonito ver você fazendo isso. Quantas pessoas você não está educando e está contagiando com sua experiência, né, comportamentos diferentes do que a sociedade espera, né, professora? E acrescento, Camila, sentimos muito. Isso. A gente precisa validar esse sofrimento de quem perde alguém amado para o feminicídio. A gente não pode tratar isso como sendo um simples fato normal da vida. A gente precisa validar essa dor. Você tem uma bandeira sua, né? Você tem uma bandeira sua. Você vai com o sentimento seu de ter
infelizmente, passado por essa dor, né? Mas também teve outros casos. O estupro coletivo de Queimadas. Sim. Tivemos também na assistência do Ministério Público. Foi outra barbárie, outro absurdo, né, que a Paraíba vivenciou. Teve outro caso que foi muito chamativo para mim, que foi uma mãe que tinha se separado do marido há um determinado tempo. Essa história que foi perseguida, ciúme, o cara atrás dela e tal. Ela consegue se separar, tinha tentado várias vezes e nunca conseguia. Quando conseguiu, meses depois, se reencontra com ele na formatura do filho. E na formatura do filho ele insiste para dançar, insiste para deixar ela em casa, exagera na bebida também. E aí consegue, ela insistiu tanto que terminou em dançar com ele. Insistiu tanto que terminou ela voltando para casa com ele. E viu que o estado dele não era um estado muito normal. E ela até teve um cuidado ainda, embora tivesse separado, permitiu que ele entrasse em casa e que permanecesse dentro de casa até melhorar a questão do álcool, outro dia, enfim, evitar um problema maior. Porque entre eles, apesar de existir um relacionamento tóxico, mas existia entre eles também o filho e uma convivência mínima, né? E permitiu que entrasse em casa. Ele ficou na cozinha, bebendo, e ela, preocupada, foi para a varanda, limpar a varanda, quando é surpreendida com ele por trás, com a faca, esfaqueou mais de 20 vezes. E só não morreu porque o filho o viu, correu para cima do pai, se abraçou com a faca, cortou-se todo, mas conseguiu evitar uma tragédia maior. Por que é que foi chamativo para nós? Não somente a tragédia que é, mas nesse caso específico, a denúncia do Ministério Público contra o pai que agrediu a esposa, não é? Uma denúncia de tentativa de homicídio simples, sem qualificadora nenhuma, 20 facadas. com 20 facadas Quantos pelas anos, costas. Foi condenado pelo Tribunal do Júri, eu não imagino, com acho que 7 anos de punição, um caso bárbaro Há desse. quantos anos o caso? Tem aproximadamente aí uns 10 anos. Aproximadamente. Por isso que eu gostei quando você falou aquela história do jovem. Eu gostei, me senti muito feliz por isso. Mas assim, isso me chamou muito. Mas o motivo do stalker, que é o tema que eu estou assim, estudando agora e provocando, é porque eu tive a experiência no escritório de receber uma médica dizendo que estava sendo vítima de um stalker. Mas ela com medo, o sentimento era de medo, amedrontada, mas ela o tempo inteiro dizia: eu não quero punição, eu não quero destruir a vida de ninguém. O que eu quero é que esse homem pare de vir atrás de mim. Quero que ele pare de me mandar mensagem, pare de... Enfim, então eu comecei a ficar curioso com o aspecto. Será que esse sentimento do pare, ou a expectativa de você imaginar que essa pessoa vai parar em um determinado momento, será que isso não é uma das coisas que contribui para uma escalada na violência? A falta, inclusive, de instrumentos, Sim, a própria punição aqui. Camila, com a sensibilidade dela, dizia: não, a gente não quer punição tal, mas se a gente for olhar a pena do stalker, é uma pena de 6 meses a 2 anos, é irrisória, juizados especiais criminais, você tem todos aqueles benefícios que pode ter por conta do stalker. Será que esses elementos aí não estimulam o início de um processo de criminalidade? E faz um gancho para uma das características dessa vítima da violência doméstica, do stalking, que é a relação ou a conexão traumática com esse autor da violência. No popular se fala muito em dependência emocional, mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui é independente emocionalmente? Não. Eu tenho as pessoas na minha vida das quais eu dependo para ser feliz. Eu dependo da existência delas e de estar com elas para me sentir bem. Eu dependo até das minhas plantas. Eu cuido todo dia de manhã, eu vou lá no jardim. Das minhas gatinhas. Eu dependo das minhas gatinhas também para ser feliz. Ninguém é independente emocionalmente. Quando a gente fala isso, quando a gente fala em independência emocional, a gente está colocando na vítima a culpa pela permanência dessa violência. Por isso que academicamente tem se substituído, se bem que esse termo, dependência emocional, ele nunca foi acadêmico. Ele é um termo do senso comum. Mas tem se evitado o uso desse termo e se substituído por relação traumática ou conexão traumática. Por quê?
Quando a gente reconhece que existe uma relação traumática, a gente reconhece que existe participação ativa do autor da violência para garantir a permanência dessa pessoa vitimada. E que essa pessoa ela não é dependente emocionalmente, mas ela criou, dentro do ciclo da violência, lá na fase de lua de mel, ela criou uma conexão afetiva. Né? Quando você está na fase da lua de mel, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ela permanece na relação porque ela ainda acredita na existência dessa pessoa que ela conheceu na lua de mel. Ela espera pela volta dessa pessoa, principalmente porque depois da explosão violenta, da fase da explosão violenta, sempre vai vir o pedido de desculpa, sempre se transforma no príncipe. De mudar, que vai mudar, isso. É a promessa. A promessa, né? Sempre se transforma no príncipe encantado novamente, mas ele sustenta aquilo ali só por um período, até haver um acúmulo de tensão e a explosão violenta novamente. Então, o afeto foi construído pela pessoa que foi apresentada na fase da lua de mel. Talvez por isso, né, essa mulher vitimizada, ela seja difícil para ela punir alguém que está causando tanto mal a ela. Porque o afeto foi construído por essa pessoa ali na fase da lua de mel. Então, é difícil aceitar que aquela pessoa não existe. E que não vai mudar, né? E que não vai mudar. Eu vi um post ontem sobre isso. Eram vários, eram uns 10, assim. 10 exemplos de casos assim. Então, por exemplo, não, mas eu tô grávida. Ele nunca vai me trair, porque eu tô grávida. Aí, então, não, a gente tá na lua de mel. Isso não vai acontecer aqui, porque a gente tá na lua de mel. E acontecia. São casos famosos, reais, assim, né? Que o pessoal colocava até as fotos das personalidades famosas. Aí a outra, não, a gente já tem 3 filhos, ele não vai me trair. Não, agora que eu fiz ele pai, ele não vai me trair. Então eram vários, na perspectiva da traição, mas no sentido assim, tipo, não vai acontecer nada de mal, porque eu confio nessa pessoa. E talvez isso também, né, de confiar e de ter uma expectativa e tudo, a pessoa passa e aceita muitas situações, né? Isso. Então, assim, pra gente fechar esse bloco, eu queria até que a Camila falasse, nesse primeiro momento, que vocês trouxeram as identificações da temática e tudo, mas você estava falando do programa, de como ele surgiu, de como foi também a tua ligação, assim, de... como assim? Eu não falo sobre isso e agora eu tô aqui engajada nesse processo. E tô militante, né? Agora eu sou a pessoa e eu passei. E é difícil a gente... O sofrimento não deixou de existir, ele tá aí. Tem como Letícia falou, a gente valida isso. Porque a gente sente. Só que aí, como foi essa virada, assim, pra você dizer, tá bom, eu vou assumir isso? Como é que você viu no projeto, assim? Acho que seria a pergunta mais que eu queria trazer nesse sentido. Então. Como você viu no projeto a diferença... Por que ele ia ser tão diferente a ponto de você aceitar dizer, eu quero fazer isso agora? Por mais que me doa, por mais que eu assim, sinta e que eu enfrente e que eu vá lembrar da minha mãe em alguns momentos, mas eu quero fazer isso, assim. Por que ele é tão diferente, né? Mostre pra gente como é, assim, o benefício desse programa mesmo e como ele é uma política pública que é diferente de outras que a gente já existe, por exemplo. Então, vai muito de quem você é, né? As suas características, com o que é que você se identifica. E eu sou, assim, uma pessoa bem resolutiva. Eu sempre olho para a situação e eu digo, tá, mas como é que a gente pode fazer? O que é que eu posso fazer para resolver? E no caso da minha mãe, eu e a sociedade inteira, ninguém pode fazer nada mais para resolver. O que cabia ser feito para resolver, os responsáveis, os advogados, os promotores, os magistrados que estavam ali, resolveram. E legalmente, depois que o agressor cumpre a pena dele, ele é posto em liberdade e juridicamente está resolvido. Mas como Raiza falou e Letícia trouxe aqui também, a ausência, a falta, ela será eternamente sentida. Né? Isso aí é o insuperável, a barreira insuperável e intransponível que a gente nada pode fazer, né? Cabe, eu não acredito em destino, eu acredito em Deus, então cabe a Deus. Essa é a parte que cabe a Deus pacificar no coração da gente e fazer com que isso fique bem resolvido para que a gente possa falar sobre o assunto. E eu acredito que isso não estava bem resolvido dentro de mim, por isso eu não conseguia falar sobre o assunto. E eu vejo antes que aconteça como uma oportunidade, não de fazer a diferença no meu caso concreto, mas de usando aquilo que me aconteceu como exemplo do que não deve ser feito. Então hoje, assim, o que eu deixo muito claro é, entre o silêncio e o medo do que o agressor pode fazer,
opte pela oportunidade, opte pela chance. E aí não sou só eu quem diz isso, os dados eles indicam, são nesse sentido, né, que por mais perigoso que seja o agressor, e aí você vai identificar todo tipo de situação na realidade prática, mulheres que vivem todo tipo de situação, é melhor você denunciar. Isso. E eu entendi que eu poderia ter minha parcela de contribuição. Que embora eu viva uma realidade completamente diferente, é isso que eu falei para vocês, quando a gente vai para outra realidade, a gente acha que não acontece, isso é só lá naquele bairro bem distante, onde não chegou a informação. Não, gente, mas acontece. Eu tenho dito assim, em todo lugar que tiver mulher, vai ter violência. Isso. Onde tiver mulher, vai ter violência. E por que tem violência? A culpa é da mulher? A mulher está errada em ter medo, em ter suas hesitações, em optar por não denunciar, em ficar silente sobre o assunto, numa certa atitude de apatia. Ela está errada? A mulher está errada? Não, ela não está errada. Quem a gente precisa trabalhar e quem a gente precisa mudar são os agressores. Eu não digo os homens, porque não são todos. Na minha casa eu tenho 3 que não levantam a voz para nada, né? Meu esposo, assim, quem conhece sabe que é uma das pessoas mais cordiais e gentis que você vai ter a alegria de encontrar e que eu tive a alegria de encontrar na minha vida. E por viver uma realidade tão diferente, eu olhava para minha história e falava, não é justo eu ter que falar sobre isso. Eu lutei tanto para que tudo isso ficasse no meu passado e agora as pessoas olharem para mim, ela tá falando sobre violência doméstica, como se isso fosse a minha marca. E quando você começa a estudar, quando você vai para os estudos, vai para os dados, o que é que está acontecendo com essas mulheres, e você vê quão grave é o problema, 5 mulheres a cada dia. Pelo menos 5 pessoas, se essas mulheres tiverem filhos, na mesma situação que eu. E que talvez, em muitos dos casos, não tenham uma família como eu tive que me amparou de tudo. Então, se eu posso usar o momento que eu estou vivendo da minha vida, onde a gente está numa situação em que a gente pode ajudar as pessoas, que eu acho que a política ela é feita para isso, para você ter a oportunidade de olhar para os outros, de acolher a dor do outro, seja ela a sua dor ou não, e tomar uma atitude. E quando houve o convite para participar do Antes que Aconteça, e foi bem difícil porque eu não falava, e a violência doméstica ela é tão séria para uma mulher, inclusive aquela que não é a vítima direta, que ela lhe tolhe a capacidade de falar. Eu não falava, ponto. Eu não falava. Eu não fui para minha formatura de direito porque eu não queria que ninguém olhasse para mim. A minha carteira da OAB eu fui receber sem que tivesse plateia. Então, vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que vive há muitos anos uma realidade completamente diferente da que minha mãe viveu. Mas que ainda assim, a sua trajetória, as suas ações, as suas atitudes, elas são marcadas e são pautadas por esse medo, por essa vergonha. Entende? Em que você não contribuiu, mas que você é também uma vítima. E quando eu vi no programa e eu enxerguei assim, a capacidade palpável de ajudar as pessoas, de impedir que isso aconteça com outras mulheres e que não era uma questão minha, mas é uma questão social, outras pessoas passam por isso. E aí, o que é que a gente vai fazer? Sabe? Aí eu realmente, assim, foi uma coisa... Primeiro foi um trabalhar muito pessoal de... Eu vou falar sobre esse assunto. O que me chamarem, eu vou. O que eu puder contribuir, eu vou contribuir, porque não é a minha dor, é a dor de muitas. E para que muitas não tenham a mesma experiência, eu acredito no programa nesse sentido, por ser o primeiro programa, o primeiro momento em que o nosso país destinou recurso público, está lá a rubrica no orçamento, para combater a violência contra a mulher no seu nascedouro, na sua gênese. Trabalhar o agressor, e aí a gente tem a proposta com a Defensoria Pública dos grupos reflexivos que trabalham os homens que têm uma medida protetiva e que têm um caráter elegível para entrar no grupo reflexivo e para que isso também vá ali mudando, algumas coisas vão sendo sementes na cabeça deles. Onde a gente tem Sala Lilás, e aí eu vou só dar uma pincelada em algumas ações para a gente fechar. Sala Lilás, qual foi a nossa primeira exigência da Sala Lilás? Que tivesse lá um psicólogo. Porque só quem vai ter a escuta adequada não é o magistrado, não é o delegado, não é o advogado, é o psicólogo treinado. É a pessoa que escuta como Letícia escuta. Não é a dor dela,
mas ela sabe os caminhos, ela estudou para isso, ela sabe ali na prática Vai em que é que acolher, aquela né? mulher está envolvida para que ela possa, antes de tudo, acolher. O assistente social, porque essa mulher, quando ela chega até o serviço, ela vai cair numa rede. E o que é essa rede? Uma rede de proteção. E aí o programa, ele conta, inclusive, com a primeira casa de acolhimento provisório, que é aqui em Campina Grande. Foi inaugurada a primeira casa aqui, que a equipe está em capacitação para a gente poder abrir as portas e receber essas demandas. Aquela mulher que ela não tem para onde ir, ela denunciou o agressor e agora? O que é que eu faço? Ela nem quer a casa que já é oferecida, que é a casa onde você perde ali, a casa sigilosa, onde você perde a sua identidade em virtude da sua proteção. Ela não é uma vítima que fica em proteção. E a outra casa que tem de abrigamento provisório é em Sousa, que é oferecida pelo governo do estado, que é bem importante que a gente diga isso. Então, assim, ela fica no meio, né? Campina Grande é um grande polo. Então, essas mulheres, elas podem ser encaminhadas para cá, ainda que a denúncia não tenha sido feita em Campina, elas podem ser isso. E o programa ele é um programa, ele vai acontecer em fases, e até o final do programa a gente quer entregar 5 casas no estado da Paraíba e 52 salas lilás. Então, essas são algumas das coisas que o programa trabalha. E onde é que a gente combate aí a revitimização daquela vítima que buscou a política pública, buscou a delegacia, buscou o 190 e teve ali uma porta fechada nas capacitações. Nas capacitações das equipes que já existem, dos profissionais que trabalham na ponta com esse atendimento, que eles tenham a escuta adequada, que eles entendam que ali é uma situação completamente diferente. Você não está tentando denunciar aquela pessoa que furtou seu celular, que lhe agrediu no meio da rua, por pior que seja o crime, é alguém de fora. Não, você está tentando se livrar de alguém de dentro, que está muito perto. Dentro dessa relação, necessariamente, como o professor Félix falou, 90 e tantos % do feminicídio, aquelas pessoas, elas foram stalkeadas. Então, você está tentando se livrar de uma coisa que é muito urgente. Então, você precisa, e muito urgente e muito próximo. Então, você precisa de uma medida realmente diferenciada, de uma atitude, de um acolhimento, para que você não volte, não fuja. O que é que acontece na prática, muitas vezes, que a gente escuta do pessoal que trabalha na polícia? Do meu pro fim da tomada de termo, a mulher, às vezes, ela quer desistir, porque passou aquele perigo iminente. E aí ela não acredita mais que o agressor pode fazer o que ele iria, do que talvez ele iria fazer, e aí ela quer voltar para casa, quer voltar. Então, assim, é para combater todas essas situações, antes de tudo, no aspecto onde ela se forma lá atrás, na sua concepção, na sua perspectiva, que o programa ele vem. E aí, entendendo a urgência, a necessidade, que a causa é muito maior do que a minha dor, eu abracei realmente o programa e tenho feito esse trabalho de estar junto, de estar falando, de estar levando a ideia, de capitais ou cidades Parabéns, distantes. você não só emocionou a gente, mas como é bonito ver você fazer isso. Obrigada. Um exemplo de política pública, né? E você disse assim, que a causa é maior do que a sua dor, mas a sua dor é a causa. Perfeitamente. A sua dor é a causa, para que outras pessoas não vivam a dor que você está vivendo, né? Então, é doloroso, extremamente doloroso passar pelo que você passou, mas quando a gente observa, é algo que vem de dentro de você. E por isso que ele tem tanto sentido também. Exatamente. Né? Não é fácil, mas é possível, né, Camila? Eu fico muito feliz de saber que você também se colocou à disposição para isso, para não apagar o que passou, mas para ressignificar isso de uma forma diferente para outras pessoas. Como é difícil a gente fazer isso enquanto ser humano, né? E é muito. Mas assim, isso é bacana, é um exemplo de que a gente vai continuar assim, com esse caminho. Se você decidir, no factível, sabe, assim, né? eu posso. Assim, como a minha dor, tem muita gente sofrendo e muitas causas que essa dor ela seja canalizada, né? Ela possa ser transformada realmente em luta, em missão, em benefício de outros, né? Que a gente não olhe para a nossa dor e se ressinta dos homens, da sociedade. E eu passei algum tempo assim, até meu esposo chegar na minha vida, eu não queria, sabe, nenhuma figura masculina perto de mim. Eu não me imaginava, porque eu acreditava que o padrão, que
foi o que a professora Letícia falou, que o padrão dos homens era o padrão do meu pai. Aí hoje tem essa história para contar. E tem um tempo, fator tempo também, Isso. né? Aconteceu isso hoje para você, né? Então tem um tempo também de cada pessoa poder estar nessa maturidade que você trouxe. Sim. Aí, né? De olha quantos sofrimentos ficaram, né? A questão de ir para a OAB, quem saberia disso, né? Que você foi ali no sofrimento, receber sua carteira em outro momento, que você não fez sua formatura de direito, mas tá tudo aí nesse coraçãozinho, né? E é um coração de mãe, viu, minha gente? Que agora tá com os 2 filhos e também ensinando e trazendo o afeto necessário. Por isso, quando eu falei pra Félix, né? Você também é pai, você também tem criança em casa, estuda, sabe que isso também tem que estar presente. Toda essa conversa, esse debate dentro de casa, né? Letícia aí nas suas... acolhendo seus filhos universitários e depois, né, Letícia, futuramente, se quiser também o papel de mãe, né, quem sabe vão ser pessoas que vão só somar, né, dentro dos seus lares e passar pra frente. Não sou mãe, mas eu sou tia. Então, e a preocupação é que é grande também. É o melhor papel. É ótimo, eu amo ser tia e ser a tia, não apenas, né? Porque a minha irmã também é uma pessoa super bem orientada em relação a direitos das mulheres. Mas ser a tia que vai estar ali de olho, Antônio. Vamos ter cuidado. É verdade. Fica de olho aí, Vice Antônio. Um dia quando tu assistir esse negócio daqui a um tempo. Minha gente, então eu vou pedir para vocês aguardarem até o final do podcast, porque a gente vai trazer como acessar esse canal, essa sala Lilás, outras políticas públicas e de forma mais prática. No finalzinho a gente vai deixar umas dicas aqui para vocês. Vamos passar para o nosso segundo quadro e eu vou chamar nossa querida colaboradora e aluna do curso de Psicologia, Duda, para bater um papo com essas feras especialistas aqui. Gente, beleza. Depois desse papo com Raiz, a gente vai agora para um quadro um pouco mais tranquilo, um pouco mais leve. Eu tô me sentindo em casa aqui, né? Porque fui aluna do professor Félix, fui aluna da professora Letícia e Camila da minha época de escola. O nosso quadro se chama É Atual, Tá Aqui. E a gente não podia, né, deixar de falar do caso do elevador de 60 socos. Eu queria saber como foi que vocês sentiram, como foi que esse caso pegou assim vocês, né? Tanto para os juristas aqui da área de direito, quanto para a professora Letícia. Acho que eu posso começar. Algo que me chamou muita atenção nesse caso foi o uso do adoecimento psicológico como justificativa para o caso, né? Que a defesa foi utilizar, não, ele estava ali em um surto porque ele é claustrofóbico. Gente, quem é claustrofóbico vai ter algo similar ou igual a um ataque de pânico, certo? Sudorese, tremores, mãos e pés frios, vai se sentir tonto, sensação de morte, vai passar mal, vai desmaiar, não vai dar 60 socos, certo? Então não é justificativa. Importante. E a tomada de decisão da vítima foi algo que me chamou muita atenção também, porque ela conseguiu ali na adrenalina pensar, não vou para o corredor, porque no corredor não tem câmera. Se ele fizer algo comigo, vai ser aqui no elevador, porque vai estar gravado. E ainda bem que ela conseguiu pensar nisso. Porque tudo está registrado. Foi algo visceral, né? E a violência contra a mulher, ela tem muito essa característica, ela quer destruir a mulher. É sempre 20 facadas, é sempre 60 socos, é sempre algo ainda aí muito de um ódio extremo, né? Então isso me chamou muita atenção nesse caso. Perfeitamente. No meu caso também, evidentemente que a gente está diante de um caso chocante, né? Acho que o Brasil inteiro, todos. Mas o que eu vi na discussão, além de concordar com a professora, a justificativa do surto, quer dizer, se a gente observar outros casos, também é um padrão. Você dizer que agrediu porque estava em surto. Isso. É quase que um clichê de situações que você começa a ver. Violência contra a mulher, surto. Não, porque surtei. E que não justifica. E entre as questões está a própria finalidade da pena, que é a mensagem que você precisa passar para a coletividade em relação a determinados tipos de crime, principalmente. Então, evidentemente que chocou, e o direito penal vê isso com muito cuidado, mas com muita força também. Mas, por outro lado, tem uma discussão de ordem técnica, que tem muita gente perguntando, aquilo foi tentativa de feminicídio ou aquilo foi lesão corporal gravíssima?
E aí, se você perguntar qual é a sua opinião, e se a gente for frio observando o caso, vai depender de uma circunstância. O que é uma tentativa? A tentativa é quando acontece alguma coisa que você não consegue ir até o final por uma circunstância alheia à sua vontade. E tinha muita gente dizendo, olha, não foi tentativa de feminicídio porque ele parou, porque ele desistiu. Se ele desistiu, não foi tentativa de feminicídio, tá? E por outro lado, não é que vai ficar impune, é que seria então uma lesão corporal gravíssima. Você pode perguntar, professor, você concorda com isso? Eu não concordo. Em que sentido? Porque na minha concepção eu posso ter visto errado. Tanto é que eu vi algumas vezes o vídeo, ainda eu tô tentando ver se eu pego mais informações, mas a sensação que eu tenho é que ele parou por uma circunstância alheia à vontade dele. Qual foi? O elevador chegou no final. Exatamente, exato. Chegou gente no final do elevador, foi o que fez com que ele parasse. Se não tivesse sido aquilo, ele teria continuado até o final, até conseguir alcançar o que talvez fosse o projeto dele, né? Mas enfim, então essa análise do ponto de vista técnico, para explicar, e mais uma explicação do professor, o que é tentativa e o que é consumação, e aí Duda bem sabe, tentativa é quando existe uma circunstância fora da vontade dele, né, alheia à sua vontade, que faz com que então não consiga o resultado. Ele não conseguiu matar porque alguma coisa aconteceu, foi surpreendido, alguém gritou, alguém surpreendeu, foi preso em flagrante, alguém, enfim, aconteceu isso, tentativa de feminicídio. Não aconteceu, lesão corporal gravíssima. Eu sempre, quando aparecem essas imagens, né, as coisas que viralizam, emblemáticas, e que tem que viralizar mesmo, as pessoas têm que saber que isso acontece. A gente falava há pouco que você só sabe o que é essa realidade quando você se depara, infelizmente, com algo assim. E quando eu penso, né, naquela imagem, eu estou também como vice-presidente da Comissão de Combate da OAB Paraíba, e uma colega nossa, a presidente da comissão, ela replicou aquilo com a esposa. Ele é maior do que ela, para mostrar que existem técnicas para se defender. A gente fez aí no Agosto Lilás um curso de defesa pessoal, que é importante. Por que é importante? Teve uma fala do professor, acho que ele é faixa preta de jiu-jitsu, e ele dá esse curso de defesa pessoal para mulheres. Ele e uma mulher, porque é importante sempre que as demonstrações elas são bem factíveis com o que acontece na prática. E ele disse assim, olha, todas as vezes que você tiver uma agressão, todas não, na maioria das vezes que você tiver uma agressão de um homem contra uma mulher, você vai ter alguém que fisicamente é superior a ela. Então, quando eu penso na cena do elevador, eu penso o que é, você tá presa com alguém que é fisicamente superior a você, e aí o que você vai fazer? Exato. E eu acho que essa é a situação que toda mulher, né, tem que se colocar. Naquela situação, era aquela mulher. Mas e se fosse comigo? E se fosse com alguém do meu convívio? Né, eu acho que a gente muda a nossa perspectiva para uma ação quando a gente se insere no contexto, se coloca no contexto. Mas e aí? Então, assim, a colega ela fez isso e foi muito legal o vídeo, porque ela mostrou técnicas, como teria sido diferente. Ela, graças a Deus, teve essa ideia, né, de ficar no elevador e de permitir que tudo fosse filmado, para que a prova fosse robusta, não fosse uma prova fria, mas uma prova quente, né, que mostra ali tudo, toda aquela cena terrível, que se você é mulher ou não, se você não se choca com aquilo, eu acho que você perdeu a sua capacidade de se chocar com alguma coisa. E quando eu penso naquilo dali, eu penso em alternativas. O que é que a gente pode fazer? Então, assim, a defesa pessoal ela é legal porque você domina a técnica. Você não vai ter a força. Você parte do pressuposto que você não tem a força. Então, não tendo a força, o que é que eu posso me utilizar? De alguma técnica que pode funcionar ou não, naturalmente. Mas é melhor a gente ter um caminho, uma alternativa, do que não ter nenhuma. Exatamente. E incrível falar sobre isso, porque no meu Instagram começou a aparecer um monte de vídeo de mulheres que ensinam defesa pessoal. Inclusive tem uma que tem muitos seguidores, que ela é casada com o Malvino Salvador. E que ela ensina, exatamente, que ela ensina assim, eu fiquei muito impressionada, né? Porque ela dá dicas de você ir pra trás do agressor, se encostar bem nas costas dele, porque, enfim, ele não conseguiria alcançar fisicamente. Se você caiu no chão, quais partes do corpo você deve chutar? Então, chutar o joelho, chutar a virilha, que são, né, partes que vão causar dor pra você conseguir de alguma forma fugir. E aí, a princípio, quando eu vi, eu fiquei pensando, cara, será que a gente precisa mesmo disso, assim, sabe? Será que a gente tem que ter... É um absurdo a gente... É um absurdo precisar. É um absurdo precisar, mas de fato a gente precisa, cara. Sim. Porque são realmente técnicas que podem salvar a vida da gente. Sim. Podem salvar a vida da gente, né? Então,
fica até a dica de seguir Isso. profissionais que falam sobre isso. E outra coisa que eu fiquei pensando muito é que quando tem esses casos, né, que viralizam, principalmente quando a imagem é muito divulgada, eu imagino que no consultório as pacientes ficam muito, né, tô usando um termo bem na internet, engatilhadas, né? Então, Bastante. revivem suas dores, suas violências. E aí, Letícia, como é que a gente maneja? Como é que a gente acolhe? Até tu, né? Acho que emocionalmente deve ser desgastante ter que reviver isso com as pacientes e acolhê-las. Pra mim, o meu desgaste emocional eu consigo controlar. Por exemplo, eu não assisti o vídeo. Eu não assisto. Porque vai mexer comigo de uma forma que eu não consigo controlar. Então, eu prefiro não presenciar. Mas preciso estar ciente do que está acontecendo o tempo todo, porque vai chegar na clínica. Né? E aí, esse manejo, ele precisa ser um manejo que é muito sensível ao fato de que a mulher vivencia a dor da outra mulher. Dentro da psicologia social comunitária, né? A Duda vai lembrar, a Thaís também. A gente vai chamar isso de sofrimento ético-político. Eu não preciso ser o alvo daquela violência para sentir aquilo ali enquanto sofrimento. Porque quando uma mulher sofre, as outras também sofrem junto. Exatamente. Certo? E elas trazem esse sofrimento para a clínica. Então, ter esse conhecimento, entender melhor sobre o sofrimento ético-político e saber que esse sofrimento ético-político vai chegar dentro da clínica vai ser extremamente importante para o profissional de psicologia estar, né, preparado para lidar com essa demanda. Outro ponto também que eu acho massa a gente conversar, né, é que esse argumento que se usou de que o cara tava em surto, estava desencadeado, cria mais um estereótipo para as pessoas que de fato têm doenças mentais. Isso. E que objetivamente, né, a gente tem dado de que eles são muito pouco violentos. Isso. Eles Não acham- chegam a 1% dos crimes violentos. Pois é, exatamente. Eles são muito pouco violentos, enfim, já são uma população extremamente vulnerável, extremamente estigmatizada. E aí tem esse caso com repercussão, né, com muita frequência, inclusive, como o professor disse, de que esse argumento é usado, que o cara surtou, que o cara estava tendo algum desequilíbrio emocional, psicológico muito grave. E é importante a gente combater isso Sim. enquanto profissional, né, enquanto psicólogo também. É importante a gente falar isso, inclusive, trazendo essas informações, né, menos de... É bem importante, por exemplo, eu como sou, né, do direito e eu não sabia. Não sabia de nada disso aqui. Por exemplo, 1% das pessoas que têm surto chegam a ter também. uma reação violenta. Tem um dado interessante, né? Um dado muito Dizer em sala de relevante. aula, E é levar importante, pra- bem informativo. Isso é muito informativo, né? Vocês estarmos aqui hoje trazendo essa informação, eu acredito que também quem está ouvindo, com certeza vai se sentir informado agora. De fato, informado com dados e com números, né? Exato. Porque muita coisa a gente, infelizmente, pega de veículos de comunicação, absorve, sem ter uma base fundamentada de conhecimento. E isso é ruim por inúmeros aspectos. Então, trazer essa informação, esse conteúdo é muito relevante. E aí, agora, para trazer leveza de fato, a gente vai falar sobre filmes, séries que trazem esse tema da violência contra a mulher. Eu trouxe 2 filmes aqui pra gente pensar, conversar. Não sei se vocês assistiram, a professora Letícia com certeza assistiu, porque foi ela que me indicou os 2. Um deles é Bela Vingança. A atriz, inclusive, foi indicada ao Oscar. Ele é um filme de 2020 e ele conta a história de uma moça que fazia medicina. Uma amiga dela, ela foi vítima de um daqueles crimes de Boa Noite Cinderela. Ela foi estuprada depois que foi dopada e cometeu suicídio depois disso, porque ficou, enfim, muito abalada, ficou muito traumatizada. Então, a Casey, né, o nome da personagem. A Casey, ela passa a se vingar dos homens, ela simula que tá embriagada em bares, em festas, e ela vai lá e filma o cara tentando estuprar, tentando abusar dela, e ela faz, agora tô com imagem sua, vou divulgar, então você não faça mais isso. Assim. E a vingança dela é contrapor ele com a imagem de bom moço que ele faz para si. Será que você é realmente o bom homem, o cara legal que você disse que é? Olha o que você estava querendo fazer. E aí uma coisa massa desse filme é que o perfil dos homens, ele é completamente diluído, assim. Mostra mesmo que o agressor pode ser qualquer um. Interessante. Então, ela faz isso com um cara que é um estereótipo bem nerd.
Então, aquele cara que a gente espera que tem menos experiência com mulher, tem menos habilidade social, mas ela também faz isso com um cara que é o executivo de terno, que supostamente é bem sucedido. E aí a gente fica bem com essa imagem, assim, E né? tem um debate, professor, bem interessante Eu tô sobre curioso, o cara. advogado criminalista. Meu Deus do céu. Minha nossa Mas senhora. existe uma reviravolta. Vou Tem. dizer só isso. Pois Tem eu que vou assistir, assistir, vou tem que assistir. assistir. Tem que assistir. Esse filme é imperdível. E é um filme, é um drama meio suspense, assim, né? Só que tem uns alívios cômicos, assim, também. Tem umas partes que a gente consegue se identificar e dar risada. A atriz é excelente, tá muito boa. Então, pra quem não viu, se organizem pra ver aí com os filhos, botando o menino pra dormir. Eu já falei aqui nos bastidores, vou pegar o telefone da professora Letícia, porque quando falaram, não, é nesse bloco que a gente vai falar de filmes. Gente, filmes, eu tenho um filho de quase 5 anos. O último filme que eu vi, assim, por escolha minha, tem 5 anos. E o No outro mais- filme é Entre Mulheres, que inclusive eu tentei rever e revi 20 minutos, porque eu A grávida. adormeci grávida com o menino. Mas é um filme também, é um filme muito bonito, é baseado num livro e ele conta a história de um grupo de mulheres que vivem numa comunidade meio Amish, assim, né? Isso. É uma comunidade em que eles, né, eles estão, sei lá, nos anos 2000 e pouco, mas eles vivem como se tivessem... Em 1800 e alguma Exatamente. coisinha. Costuram as próprias roupas e fazem o pão, o queijo. Fantástico. E aí essas mulheres, elas são violentadas por um grupo de homens que também é da mesma comunidade. E elas tomam a decisão de juntas pensarem numa reação. E aí é bom, assim, a gente vê muito essas traduções de títulos, né? O nome do filme em inglês é Woman Talking, que seria conversa de mulher. Aí em português que é Entre Mulheres, aqui Woman Talking faz muito mais sentido, Muito. assim, né? Porque é um filme que elas conversam o tempo inteiro. O filme é elas falando, assim. E resgata até o que Camila trouxe, né? Da necessidade de que a gente fale Se apoie, né? sobre Se esses apoie e temas. fale. Interessante. E aí é interessante que elas voltam a primeira vez, então tem essa experiência de serem vistas, né, naquele momento, como cidadãs reconhecidas de certa forma, né, o direito, de certa forma, as reconhecendo. Outro aspecto super legal do filme é que a gente consegue identificar, né, um grupo, acho que umas 4 ou 5 mulheres que estão ali foram violentadas e elas têm formas de expressar isso muito diferentes. Então, uma demonstra fúria, raiva, outras ficam mais quietas. E é muito importante que a gente, enquanto psicóloga, consiga identificar isso e estar preparada, né, para as reações diversas à agressão, porque existem. E isso também vai né, conversa com a posição da vítima, que a gente tem que relativizar, porque existem reações diferentes e inesperadas que as vítimas têm esse direito, inclusive em juízo, em tribunal, nos julgamentos, poderem se expressar também, né? Perfeitamente. E, sobretudo, o olhar que deve se recair à vítima, não só no contexto do fato criminoso em si, mas em todo aspecto anterior ao crime. A gente conversava aqui no primeiro bloco com relação, por exemplo, a determinados crimes, a gente estava citando o stalker, e a ideia é do antes que aconteça, né, aqueles sinais dentro de um crime, de uma evolução de escalada criminosa. Os sinais que existem, será que eles são percebidos? Né? Em qual parcela é percebido isso? Se a gente for verificar bem do stalker, o que é gerado de criminalidade, de violência, de ato de violência propriamente, aí estou falando de lesão envolvendo tudo, eu acho que não chega a 1/3 das situações. Né? Mas você começa a detectar comportamentos repetidos que estão nesse patamar de 1/3. Por exemplo, quando ele começa a ameaçar a família. Já é um dado que coincide com aqueles 30% que vai ter uma lesão, ainda que seja uma lesão corporal leve, ainda que seja tal, e você começa a observar que tem sinais nessa escalada. Então, esse olhar da vítima desde o início, ele é fundamental. O grande problema é determinados crimes tá fora da cifra oficial. A gente não conhece. A gente não sabe o que a vítima sentiu, porque ela própria, como Camila colocou aqui em algumas situações, ela própria pode sentir vergonha, pode não querer enfrentar o tema e por aí vai. Eu estou falando não de situações tão graves, mas que pode chegar a uma gravidade maior, não é isso? Então, parabéns aí pela sua... Gostei das dicas. Pelas dicas do filme. Agora eu também vou anotar, porque como Camila disse, ela assistiu o filme de 5 anos. O meu é de 12 anos. O Quarteto Fantástico. O último foi o Quarteto Fantástico. Classificação dos filmes, já, gente. E vocês têm mais alguma contribuição, alguma série, algum filme que vem à mente, que fala também sobre isso? Tem. Nesse que a gente tá trabalhando, não sei se vocês assistiram aquele... Bebê Rena. Alguma coisa assim, o seriado, que é um stalker assim, fantástico. É invertido. No caso, é a mulher que persegue o homem nesse caso.
Mas a problemática do stalker é interessante, é muito interessante. Inclusive tem dados que mostram, por exemplo, Estados Unidos, Brasil, França, Portugal, a mulher é mais perseguida do que o homem, né? O homem persegue mais a mulher. Mas em alguns países, por exemplo, na Inglaterra, tem uma pesquisa de 2013, eu estou tentando encontrar um dado mais atual, mostra que a mulher perseguiu mais o homem do que o homem a mulher. Dado científico, para analisar se é verdadeiro, se não é, e qual a causa, ou se é porque não teve a denúncia. Exato. Ou se é a falta de ir procurar a autoridade. É interessante isso? Verdade. Bem Enfim, esse bebê Reno eu acho interessante porque mostra realmente assim, a evolução, a escalada das situações, inclusive comportamento. É interessante, eu acho que para o direito e para a psicologia. E bebê Reno, o cara foi vítima, né? De fato. O cara foi vítima. Ele foi vítima de fato. O diretor / ator, né? Principal. Isso. Eu tenho 2 sugestões. Eu não sabia, quer dizer que foi de fato o diretor. Isso, o ator principal, cara. O ator principal? Ah, tá. Eu tenho 2 sugestões, né? Em filme, Tomates Verdes Fritos. Ai, já assisti. É ótimo. Olha. É uma história emocionante e ela fala muito sobre a necessidade do apoio entre mulheres para lidar com a situação de violência doméstica. E eu tenho um livro que foi um dos livros assim que mais me marcou na minha história, que é Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. E que vai falar sobre a tomada de poder do Talibã no Afeganistão, como a sociedade se modifica e o fato de que o Talibã naquela época, o Afeganistão naquela época, se parecia muito com o Brasil no sentido de que você tem uma mulher aqui que está sendo bem cuidada, bem tratada, vai frequentar a universidade e a vizinha está em uma condição de violência doméstica absoluta, né? E é um livro que também fala sobre a necessidade do apoio entre mulheres para superar situações de violência, né? Então, recomendo bastante Cidade do Sol. E tu, Camila, recomendação? Então, como filmes e séries, eu tô bem atrasada. Eu tô lá em Tomates Verdes Fritos ainda. Eu vou indicar um livro. Nesse contexto do antes que aconteça, de ter, a partir de uma história pessoal, como a gente trouxe aqui um pouquinho no primeiro bloco, ter transformado e ressignificado muita coisa para mim. Eu li um livro recentemente, bem recente, assim, acho que tem uns 3 meses que eu li esse livro, mas eu já li 3 vezes. Chama O Sofrimento Nunca é em Vão. Ela encara o sofrimento de frente e ela não foge dele, que a gente, quando tá sofrendo, nada mais legítimo do que querer fugir. Não há nada mais legítimo. Eu não estou falando que você tem que... Acabou de acontecer uma coisa com você, você vai olhar para ela, encarar de frente e vou vencer. Não é assim. Esse livro realmente, ele chegou para mim aí no tempo oportuno, que deveria chegar, e ele me mostrou o quanto o sofrimento, quando você olha para ele com a perspectiva de o que eu posso fazer diante disso? Eu não sou responsável pelo que aconteceu, mas diante do que aconteceu e da realidade que eu tenho, o que eu posso fazer? Ele fala sobre, que é talvez um braço da psicologia, o quão pedagógico é o sofrimento, quão pedagógico ele pode ser. Eu precisava passar por ele para ser a pessoa que eu sou, porque se eu não tivesse passado, eu não seria a pessoa que eu sou. Então é enxergar esse aspecto do sofrimento pedagógico. Ele também é um tratamento, né? Quando você olha para ele e você não diz, porque eu fui tão ferida, eu tenho que ferir. Pelo contrário, eu tenho que ajudar para que outros e outras não sejam feridas. Foi bem marcante para mim. Eu gosto muito de ler. Eu amo, assim, eu posso até abrir mão de um filme, mas de leitura, não. Tô lendo outro também que tá ali dentro da minha bolsa, nessa perspectiva de prática, que chama Disciplina é Destino. Que é um autor bem conhecido, mas ele é conhecido pelo outro título dele, de O Ego é Seu Inimigo, Ryan Holiday. É um best-seller, pelo que eu entendi. Eu vi assim na livraria e falei, gostei desse livro, vou levar. Aí levei, mas é fantástico. Realmente ele fala sobre grandes líderes da história, líderes políticos, atletas,
pessoas religiosas, enfim, grandes personagens, e o quão disciplinados eles foram, como a disciplina assim, mudou tudo na vida deles. E aí, eu quero deixar ele de dica também, é muito bom. Maravilha, gente. Então, dicas anotadas. Eu vou passar a bola para minha colega Thaís pra gente finalizar, então, o podcast. Obrigada, tá? Obrigada. Muito obrigado a você. Obrigada. Boa tarde. Agora a gente entra com um quadro bem leve, né? Vem na mente. Vou fazer algumas perguntas e você vai dizer o que vem na mente, tá? Como a gente tá aqui, né, com aspirantes e psicólogos e juristas também, que é um curioso por essência. Curioso por essência. A gente vai tratar um pouquinho de subjetividade mesmo. Quem são essas pessoas? Quem são esses entrevistados de hoje, né? E a gente vai fazer isso de uma forma leve, né? Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão me dizer, certo? Vou começar com um filme. Você poder começar com Camila. Isso é questão de cavalheirismo, né? Deixar as meninas começarem. Pronto. Vou aproveitar que é amenidades, são amenidades. E eu assisti recentemente. Quando foi lançado, eu assistia com uma certa frequência. Diário de uma Paixão. Então, eu sou romântica. E eu acho que é um amor muito bonito, assim, uma coisa em terras de amores líquidos, como diria Bauman. Você vê uma relação sólida, duradoura, que a despeito das circunstâncias permanece, o amor permanece. É muito bonito. E aí, recentemente eu tava em casa e aguardando meu marido chegar, já tava tarde, que só ele não chegava. Eu falei, vamos ver aqui alguma amenidade. E aí coloquei lá o Diário de uma Paixão e chorei de novo. Também sou romântica, muito romântica. Então, meu filme vai ser Tudo o que Lola Quiser. É um filme bem desconhecido, é um filme de nicho, é um filme sobre dança do ventre. Eu faço dança do ventre desde os 17 anos de idade, né? E é um filme que discute não só a dança e a importância da dança para a bailarina, mas também aspectos como violência contra a mulher. Também estão discutidos ali. Então, é um filme que me marca. E toda vez que eu tô triste, eu vou assistir Tudo que Lola Quiser, porque aí eu fico feliz. E dança perfeitamente, viu? Então, olha aí. Não, o que eu vou indicar, assim, é o IUP, para continuar na linha que a gente tá falando aqui do Stalker, como indicação pro pessoal que tá nos assistindo. Mas não por preferência, de forma nenhuma. Qual que é o nome, professor? IU. É uma série que envolve um psicopata. Até estava conversando aqui com a professora, o primeiro episódio e o segundo são fantásticos nesse sentido, né? Do ponto de vista de você ver bem o comportamento. Depois fica meio repetitivo, mas vale a pena dar uma olhada no comportamento. E assim, um filme que lhe marcou, assim? Não, aí eu gosto, eu sou meio mole também como Camila, eu gosto de Sociedade de Poetas. Gosto muito É mesmo, muito bom. Muito bom. Eu gosto também, muito. Um livro. Eita, um livro. Eu disse um ainda agora. Vamos lá. Podemos começar com a professora Letícia, então. Agora. Certo. Ai, nossa. Vou continuar na mesma seara. Eu vou citar Habib. Também na verdade, é uma história em quadrinhos, mas que vai trazer temas que são muito profundos e filosóficos, e ele tem uma ambientação no Oriente Médio, por isso esse nome. Inclusive, é um livro que ele é tão importante para mim que eu tenho uma tatuagem que saiu desse livro, né? A gente conhecendo. Esse quadro é tão legal. Pois é um livro queridíssimo para mim. O meu eu vou, Camila, em Vidas Secas, mas assim. Sim. Mas antes de chegar nisso, porque é mais, né? Isso aí, porque eu tô nele novamente, né? Sim. Foi o que veio na cabeça, porque a ideia era que Bem na viesse mente. na mente, né? Mas aí, para continuar a nossa linha, vou com Ana Beatriz, Mentes Perigosas, para turma aí. Excelente. Bom demais. Eu li também de Mentes Perigosas. Muito bom. E ele fica, né? Fica. E você começa a olhar seus amigos, pra saber quem é psicopata, quem não é. É verdade. Começa a analisar, você começa a analisar. E eu vou deixar... Peraí que deu... Não tem problema. Meu segundo filho, ele é José. E ele é José porque eu li o livro de José, do pastor Hernandes Dias Lopes. E é um livro fantástico. Acho que a gente vive uma cultura muito de... Ainda que hoje, de olho por olho, dente por dente. Fizeram comigo, vou fazer também. E José, ele dá um... De resiliência, de perseverança, Ele de dá perdão. uma lição, assim, uma não. Ele dá 300 lições com atitude. Né? Eu acho que a gente precisa... positiva. É verdade.
E é bom a gente Perfeito. frisar A aqui gente que a gente tá precisa. falando sobre homens agressores, não só Sim. contra homens, né? Porque Isso. há essa forma mal vista Sim, pelos não, homens. não, Não é contra os homens. Inclusive, Perfeito. a gente tá com Perfeito, Thaís. um convidado aqui, homem, justamente por isso, porque não é contra homens, é Não. contra homens agressores. Exato. Isso. É Que contra os agressores. É uma eu luta até de todo falei, mundo, né? eu falei isso no primeiro bloco, que é uma luta social. É a sociedade Exatamente. identificar esses camaradas Uhum. pra mostrar quem eles são e que todo mundo reprova isso. Entendeu? À medida, eu acho muito importante a gente falar para os homens, porque tem lugares que a gente não chega. E entre os homens há uma coisa que não há entre as mulheres, e isso é cultural. Que é um apoio mútuo, aquela Isso. coisa de estarem todos juntos. Eles podem até nem se conhecer, mas um homem certamente defenderá o outro, seja qual for a É acusação. verdade. A menos que ele saiba que o sujeito é culpado. Mas assim, enquanto houver o benefício da dúvida, os homens eles se defendem. E eu acho que a gente precisa disso enquanto mulheres. Até para que as mulheres falem mais, se expressem mais, né? Por uma questão cultural e, enfim, a gente é muito tolhida da fala, de se Sim. expressar, de dizer o que gosta. E aí, quando você passa para uma vítima, ela dificilmente falará porque ela não encontrará acolhimento. Então, a gente precisa mudar isso. Enquanto academia, enquanto jurista, enquanto clínica, a gente precisa movimentar isso aí, continuar falando, que essa é inclusive a proposta do antes que aconteça, até que não precisem mais da gente. Perfeito. A É um ideia movimento social, né? Em Muito que bem. todos se beneficiam. Isso. Não é. Então, é uma luta a favor de todos, na verdade, Isso. sobre saúde. E é isso. Mas vamos voltar aqui para o quadro, né? Que é um tema muito bom, né? De se trabalhar. A gente já falou mais de Sim. uma hora, mas é um tema muito propício, até para o que a gente tá vivendo hoje. Uma comida. Pronto, o meu. Só vem canjica. Só vem canjica na hora. A O meu minha é o que eu sabe mais o quê? gosto, mas eu gosto. É. Doce de leite. Ah, Quando eu é tô bom triste, demais. quando eu tô aperreada, aí Vitor faz o quê? Compra um doce de leite Doce pra de mim. leite. Doce de leite é muito bom. Rapaz, é o seguinte, eu tô num caminho de volta desde o meu segundo filho, então eu vou ficar com a banana. A banana é uma coisa Ai. que não pode faltar. Bananinha com doce de leite. Banana. Mas eu não posso doce de leite. E uma canjiquinha. E uma canjiquinha do... Eu vou ficar só com a banana. Eu não gostava muito de banana. Aí eu aprendi a comer banana da terra cozida. Um pouquinho de manteiga. Não é de canela, não. Eu achei que ela ia dizer de canela. Eu já ia dizer, Não, eu mas falo com maçã canela. cozida com canela, né? Mas a banana. Aí agora, todo dia de manhã, eu tenho que comer banana da terra cozida. É muito bom. Muito bom. Meu esposo Com gosta queijo, também da com banana queijo. da terra com queijinho de Com queijinho. coalho, um queijinho de queijinho manteiga, coalho, de manteiga. do sertão. É bom demais. Mas minha comida preferida ainda é massa, macarrão. Eu amo macarrão. É bom demais. Quem não Bom gostar demais. de pizza tem algum defeito. Você É. tem que ir É, atrás, eu investigar. a Pois é, pessoa. eu não desenvolvi alergia a trigo, mas já estou curada, gente. Já estou curada. Coisa boa, porque eu amo macarrão e pizza, assim, é maravilhoso. Um lugar. Eu me sinto muito em paz na praia. Então, eu adoro o contato com a natureza. Na fazenda também, mas a praia, pra mim, é um lugar onde eu me sinto realmente tranquila. Eu também, concordo. Na hora que você falou, eu também lembrei assim da praia. Não especificamente, Sim. mas o ambiente, a ideia de praia também concordo. Bem nessa. E como é que é o que vem à mente, né? A gente tava aqui compartilhando algumas experiências, algumas coisas no primeiro bloco. E a casa da minha avó, no sertão. Olha aí. Que é realmente esse ambiente da família, sabe? Da infância, das primeiras memórias, os primeiros laços, vínculos. Então, É tão incrível que o Da boa quadro, comida. né? da É, comida da boa sensacional, do encontro, de tomar banho de piscina até Sim. ficar vermelha. Essas coisas. Pra você ver o quanto as nossas representações, os nossos gostos, eles vêm da nossa subjetividade, né? Daquilo que a gente vivencia, que a gente experiencia. Quando você pensa em mar, em praia, porque não é só pelo vislumbre, né, do ambiente, mas é como você se sente lá. calma. Porque é sobre Traz. você. Afinal É. de contas, é sobre você. Os dois citaram o mar, mas se a gente vê a perspectiva aprofundada, cada um vai falar de mar de uma forma diferente. Porque é como a gente é tocado. Nós somos seres únicos. Não é, professora? Então, Exatamente. a gente é tocado de forma diferente, né? Vou Então, terminar esse podcast querendo fazer psicologia. Todos Pode ter inspirados certeza. a fazer psicologia. e o ambiente, ele fala muito disso, né? Fala também, né? Fala de quem nós somos, né? Do ponto de vista que a gente tem.
daquilo que a gente quer construir. Quando eu falo assim de lugar, eu sempre penso, minha casa. Porque quando eu viajo, assim, pra um lugar que eu quero muito, a vontade é, mas eu quando eu chegar em casa. Volta. Tipo, mas quando eu chegar em casa. E é tanto que minha hora preferida do dia é 5 da tarde. Porque pra mim, ali, o pôr do sol é como se estivesse dizendo, de volta pra casa, de volta pra casa. Então eu gosto muito, muito dessa hora também, né, do dia. Aqui, pra gente correr, vou pular alguns, tá? Mas um líder ou uma líder? Maria da Penha. Foi boa. Estamos no Agosto Lilás e precisamos citar, né, a força dessa mulher e das mulheres que estavam ao redor dela, né, para fazer a sua petição individual ali para a Corte Interamericana e conseguir conquistar para a gente a estrutura de políticas públicas que a gente tem hoje para o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, eu vou referendar. Eu também. Até mudei. Mudei. Seria quê? Eu tinha pensado assim, Mahatma Gandhi, tinha pensado Sim. algo assim, mas eu acho que para esse momento é por aí. A grande... Eu vou dizer minha avó. É a nossa grande líder e quando eu penso em mulher, em força, eu penso na minha avó. Para mim, assim, é meu grande ícone, meu grande símbolo. Quando eu penso em situações difíceis, todo mundo tem, dores, sofrimentos, eu sempre penso. Mas minha avó passou por isso, e ela não baixou a cabeça, porque eu vou baixar, sabe? Mulheres de grande força. Força. Quando eu penso em mulheres de grande força, eu lembro, você citou aqui José, eu lembro de Maria, Sim. a mãe de Jesus. Ela Sim. poderia ser morta pela cultura Sim. que ela estava inserida, né? Por estar grávida ali. Ser morta, mas ela foi obediente, ela foi humilde. E ela foi fé, cheia de fé. E com muita fé, né? Porque o que ela fez é muito difícil alguém fazer Muito hoje, né? difícil. Principalmente porque não tinha apoio. A cultura, ela não dava isso. Né? Não, ela preferiu colocar a vida dela em risco. Mas por fé. Né? E tem coisas que a gente vai fazer por nossas crenças mesmo, por aquilo que a gente acredita, porque isso também constitui quem nós somos, aquilo que a gente crê. Um sonho. São muitos, né? Tantos que a São gente tantos não que consegue você- eleger. Não, Exatamente. não pode ser de São padaria, muitos. tá? Ainda que seja de Eu doce sou- de leite, né? De doce de leite é uma delícia, né? Não é professora. De doce de Qual leite é dos uma- sonhos, né? Qual dos sonhos? Eu tô vivendo um sonho agora. Tô iniciando uma fase de fazer meu pós-doutorado. Isso é um sonho alimentado há muito tempo. Inclusive, assim, vários episódios. Eu tenho uma vida acadêmica muito intensa. Depois tenho uma experiência administrativa. Durante esse processo da experiência administrativa, eu sonhava muito em voltar para a condição de professor. E chegou a hora, evidentemente. Mas voltar para fazer um pós-doutorado. E o que eu sonhava era fazer na UNB. Eu estou, nesse momento, vivenciando isso. Estou assim, super feliz. Estou num momento maravilhoso. Eu acho que esse é um processo, é um sonho, mas em um processo inicial de realização. Parabéns, né? Se Deus quiser. Parabéns. Eu ia citar a mesma coisa, o meu ainda não está em procedimento, né? Quando eu terminei o doutorado, eu emendei graduação no mestrado, no doutorado. E aí eu tava muito cansada, eu disse, não vou pensar em pós-doutorado agora. Vou Mas respirar. ultimamente eu tenho pensado novamente e quem sabe, né? Em breve. Eu tenho um sonho de ver meus netos. Olha aí. Eu acredito assim que a maternidade, além do casamento e de muitas outras coisas, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então eu tenho esse desejo de ver o fruto dos meus filhos, sabe? Eu acho que para mim seria um grande sonho, uma grande realização, privilégio, um grande né? privilégio. Os meus sonhos são nessa área também, acadêmica e familiar, né? Eu tenho um sonho muito grande também de ser mãe. Ainda não consegui, né? Mas Vem no tempo vem oportuno. o tempo que tem que vir. E o outro é passar no meu projeto de mestrado. lá na UFPB, em Neurociência do Comportamento Cognitivo e Comportamental. Ai, que fantástico. Eu leio muito sobre neurociência, eu acho. Eu tô mais preocupada no meu projeto, tava falando com o Eduardo, no meu projeto de mestrado do que no TCC, né? Pra defender. Mas... É porque o TCC ele vem naturalmente. Já tá no roteiro. Mais né? facilmente No cronograma. encaminhado. E pra finalizar, um conselho. Conselho, acreditar e ter fé em tudo. Na vida pessoal,
nos projetos profissionais. Se você não acreditar, se você não tiver fé, você não consegue, não alcança. Eu acho que isso é um elemento assim, essencial para qualquer coisa. Ser mãe, escrever um livro, fazer um pós-doutorado, né? Os desafios que todos nós enfrentamos, eu acho que com esses 2 elementos a gente consegue. Acho que é um conselho, ter fé. Muito bom. Eu tenho um conselho para mulheres e demais vítimas de violência. Conversem sobre o que vocês estão vivenciando. Falem sobre o assunto. Falem sobre o assunto. E para homens que se revoltam também diante da violência, falem com os outros homens. Às vezes é muito difícil para nós, mulheres, sermos ouvidas pelos outros homens, mas os outros homens escutam vocês, tá? E a importância do professor Félix aqui, né? Que vocês vão ser mais facilmente ouvidos e vão conseguir produzir a mudança. A mensagem chega, né? Isso. E nessa perspectiva, Letícia, dando um espaço aqui, porque o outro quadro foi, né, de indicações de série. Eu até tinha falado com uma professora de uma série que eu assisti, ela é nova na Netflix, que é a Ângela. E fala sobre essa violência psicológica, né, que é pouco difundida mesmo. A gente fala da agressão física, mas a agressão psicológica, ela é destrutiva. Ela é destrutiva. Ela faz com que a mulher nem acredite, né? O próprio gaslight, que a trama vai se desenvolver a partir disso mesmo. E o quanto o homem ali, ele é astuto, né? E cria todo um cenário porque conhece a mulher. E é uma indicação bem relevante para o tema, né? Ainda que a gente tenha fugido aqui um pouco do quadro, mas a indicação, Ângela, muito bom. É brasileira, né? Não, eu acho que não é brasileira, eu não conheço os... Não é brasileira, eu acho que é espanhola. Eu acho que é espanhola. Mas é uma minissérie, eu acho que são 6 ou 8 episódios, mas é muito bom, muito bom, muito bom. Indico aí. Sim, minha vez. Vocês falaram aqui uma coisa que eu achei bem interessante, é que cada um de nós é único, né? E a gente vive uma geração um pouco perdida porque é uma geração de cópias. Sim. Todo mundo quer ser igual a quem tá fazendo sucesso na internet, a quem tá fazendo sucesso no mundo empresarial, a quem tá fazendo sucesso no mundo jurídico. E eu aprendi pela minha própria história o valor que há em você olhar para você, para sua história, sabe? Eu acredito, como o professor falou, que a gente com fé, acreditando que Deus fez cada um, o código genético de cada um é por essência diferente. Então, quando você olha para você, para sua história, aquilo que só você pode fazer daquele jeito, você brilha. Você não precisa olhar para ninguém, você não precisa fazer igual a ninguém. Isso eu acho que tem levado a gente a se perder enquanto sociedade. Você despreza aquilo que é só seu para buscar algo que é bem valioso no outro. Sim. Então, assim, acho que minha dica seria essa. Olhe pra você, sabe? Olhe pra dentro, né? Tem até aquela frase, quem olha pra fora sonha e quem olha pra dentro desperta. Então, acho que é bem... Gostei muito, principalmente pelo que a gente tem vivido mesmo. Realmente, uma geração de cópias, de réplicas, em que as pessoas, elas vão deixando à sombra, né, a sua personalidade, a sua individualidade. Pra se encaixar, né? E pertencer, a gente falou muito isso. Se encaixar é diferente de pertencer, né? E pra gente pertencer, a gente precisa se entender. A gente precisa se conhecer. Entendendo que cada um vai ser único mesmo. E que graça, que beleza nisso, né? Nessa é uma beleza muito grande você ser quem você é. Quem você é. E eu escrevi um pouco sobre isso, né? Eu gosto de escrever também. E eu falo que só você é capaz de ser você mesmo. E quando você desperdiça essa oportunidade, que oportunidade você está desperdiçando? Né? De colocar mais uma pessoa diferente ali. Pra tratar temas, pra falar sobre pessoas, sobre você mesmo. Então, é importante. Eu amei o seu conselho aí, principalmente porque os outros também, né? Mas a gente tá vivendo isso e é interessante, sabe? Eu acho que as personalidades que saíram, né? Como Maria da Penha, Nise da Silveira, outras grandes mulheres, elas foram quem elas eram. Elas tiveram coragem de fazê-las. Não foram ali compartilhar com a cultura. Seja, não é porque você não vai olhar pra sua história, não é porque é fácil, não. É porque no difícil mesmo, mas vai ter uma grandeza ali. Sabe, como Maria. Se Maria não tivesse olhado para aquilo dali, para dizer, eu vou fazer a diferença, eu vou aceitar, eu vou ser a mãe de Salvador.
né? O que teria sido de nós se Maria não tivesse aquela atitude? Exatamente. Então, chegamos ao fim do podcast. Nós queremos Maravilha. agradecer, né, o Atualmente Podcast. Quero agradecer a presença de vocês. Uma presença muito rica. Tenho certeza que não só pra gente que estava aqui, né, mas para todos que vão ouvir posteriormente. E gratidão, só tenho que agradecer mesmo a cada um que está aqui. Parabéns para vocês e obrigada. Obrigado. Eu agradeço demais. Eu que Aprendi muito aqui. agradeço. Aprendi muito, muito mesmo. Eu também. Eu também. E agradecer a oportunidade de estar ao lado de pessoas que eu admiro, né, que eu tenho respeito, né? E para mim é muito bom ouvir também, né? E como eu aprendi, sair daqui mais maduro, né, como diz a história. Eu acho que Muito foi a obrigado. mesa mais rica que eu participei. Que coisa boa, professora. Que coisa boa. E longa, porque parecia que não Sim, ia acabar mas- nunca, né? E tão bom que tava a Temos conversa. trabalho no para a estúdio. edição, mas parecia que não estava Não, acontecendo, é. não. Parecia que era Leve. meia hora Conversa, que tinha que se coisa passado, se passou 1h10. Tá vendo, professora, como é difícil diminuir Estou vendo. Pois é isso, gente. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Então, pessoal, encerramos mais um episódio cheio de sentido, como vocês viram, e de muita informação. A gente agradece o espaço, tanto ao estúdio do nosso podcast, como à equipe, os colaboradores que fazem esse roteiro, a nossa equipe maravilhosa de alunos, né? Bianca, Thaís, Duda, todo esse pessoal que está aí em busca de trazer essa informação para vocês e que vocês possam perpetuar, como vocês viram hoje. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o projeto, antes que aconteça, sobre tudo que eles oferecem, a sala, Lilás, a casa de acolhimento, como é que tá cada andamento, é só seguir, o link vai estar por aqui, e também o nosso podcast, atualmente.cast, para vocês acompanharem no Instagram. Então, até a próxima!